Fala galera, mais uma aula completa de Química para vocês, Eletroquímica. Eu gostaria de dedicar este vídeo às nossas mulheres, às nossas guerreiras. Estou aqui com uma camisa do Outubro Rosa, inclusive tem uma frase muito importante para vocês. Não sei se dá para ver, mas é o seguinte: prevenir o câncer de mama depende de todos nós. E é uma ideia que eu apoio e tudo mais. Então um beijão para todas as mulheres do nosso Brasil e do mundo. Se você é do sexo feminino e me acompanha, deixe um comentário bem especial aqui embaixo. Um beijão para todas vocês. Vamos lá. Eletroquímica. Transferências de elétrons. Química, reações químicas. Então, basicamente, a eletroquímica estuda as reações com transferências de elétrons. Na verdade, essas reações com transferências de elétrons, existe um nome para isso, que a gente chama de reação de oxirredução ou reação redox. Daqui a pouquinho eu vou falar especificamente sobre isso, eu só estou introduzindo. Vamos lá. Células galvânicas. No cotidiano, assim, na vida, a gente chama células galvânicas de pilhas, né? Então você pode falar células galvânicas ou pilhas, ou ainda células galvânicas. Então, enfim, pilhas. O que acontece? Produzem corrente elétrica. Eu já vou explicar detalhadamente sobre pilhas e tudo mais. Vamos com calma, eu só estou introduzindo os conceitos para você começar a ter intimidade com a coisa. Eletrólise. Utilizam corrente elétrica. Então, basicamente, um produz corrente elétrica e o outro utiliza corrente elétrica. Como eu disse anteriormente, na eletroquímica, as reações estudadas são as redox, reações de oxirredução. Para quem já ouviu falar aí, é o famoso NOx, número de oxidação. Qual é o NOx de tal substância, etc. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, bem detalhadamente. É por isso que a aula tá gigante, né? Porque é uma aula completa, então não tem jeito, é uma consequência. Então vamos lá. Só queria entrar em outros conceitos importantes para a aula, que é o conceito de oxidar e o conceito de reduzir. A gente sabe que a eletroquímica estuda as reações com transferências de elétrons. O que significa transferir elétrons? Bom, para acontecer uma transferência de elétrons, alguém vai ter que perder elétrons para um outro cara ganhar elétrons. Então, estes conceitos nós damos nomes, que são oxidação e redução. Oxidar, dar elétrons. Olha que coisa importante aqui para ficar fácil. Oxidar, dar. Então, dar elétrons, ou seja, perder elétrons. Reduzir é receber elétrons. Reduzir, receber. Sacou? Então você já não esquece mais. Oxidar, dar elétrons. Reduzir, receber elétrons. Sacou? Então é basicamente isso daí. Daqui a pouquinho eu vou passar uns macetes para vocês. Por exemplo, a gente fala lá aqui: se diminuiu, reduziu. Se aumentou, oxidou. Enfim, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Eu só estou introduzindo os conceitos que eu vou considerar bem importantes daqui a pouquinho. Uma dica logo de cara para você já ficar safo com as coisas. Vamos lá, safo significa malandro no caso. Pilhas. Olhando para as nossas pilhas, ou células galvânicas. Basicamente, converte energia química em energia elétrica. É só você lembrar que as pilhas produzem corrente elétrica. Então, se produz corrente elétrica, é porque vai pegar essa energia química, porque vem de uma reação química, e vai o quê? Converter em energia elétrica. E isto é um processo espontâneo. O que significa ser um processo espontâneo? É um processo que não vai haver utilização de corrente elétrica. Afinal, eu vou produzir corrente elétrica, eu não vou utilizar, eu vou produzir. Já o caso da eletrólise, eu vou utilizar corrente elétrica. Então, se eu estou utilizando corrente elétrica, aí já não é um processo espontâneo, é um processo não espontâneo. E a eletrólise é você converter energia elétrica em energia química. E é um processo não espontâneo, já que eu preciso utilizar a corrente elétrica para fazer acontecer. Então, eu espero que você tenha entendido o início de tudo. Agora nós falaremos sobre as reações de oxirredução, NOx e tudo mais, oxidação, redução. E daqui a pouquinho a gente volta para as pilhas e para a eletrólise. E é isso aí, vambora, vamos que vamos! Vamos pegar um exemplo. O sódio, que é o nosso Na, e o cloro, que é o nosso Cl. Lembrando da regra do octeto, nós sabemos que o sódio faz parte da família 1A da tabela periódica e o cloro faz parte da família 7A, os halogênios, certo? Então o que acontece? O sódio quer perder um elétron.
Já o cloro quer ganhar um elétron. Então o sódio vem e dá esse elétron para o cloro. Regra do octeto, certo? Beleza. Lembrando que oxidar é dar elétrons, reduzir é receber elétrons. Logo, o sódio está oxidando, pois está dando um elétron. Já o cloro está reduzindo, pois está recebendo o elétron. Podemos dizer que oxidar é perder carga negativa, ou seja, aumentar a carga. A gente sabe que o elétron seria essa tal carga negativa. Então, se eu estou perdendo essa carga negativa, é porque a minha carga está aumentando. E é por isso que você vê o Na com um maisinho ali em cima. Antes nós tínhamos apenas Na. Agora a gente tem um Na mais, aquele maisinho ali em cima, beleza? E reduzir é diminuir a carga. Ou seja, antes eu tinha um Cl, agora eu vou ter um Cl menos. Tem um macete para você decorar isso e não esquecer nunca mais, que é o seguinte: se aumentou, oxidou. Se diminuiu, reduziu. Dá uma olhada ali. Olha o sódio, o Na. Antes eu tinha Na, depois ficou Na+. A carga aumentou ou diminuiu? Poxa, se foi de Na para Na+, é porque aumentou. E se aumentou, oxidou. Ou seja, o sódio está oxidando. Agora dá uma olhada no nosso cloro. No início a gente tinha Cl, e depois a gente ficou com Cl menos. Aumentou ou diminuiu? Poxa, se tinha Cl, foi para Cl menos, é porque está diminuindo. E se diminuiu, reduziu. Ou seja, o cloro está reduzindo. Agora eu gostaria de fazer duas perguntas. Quem foi que fez o sódio, nosso Na, oxidar? Gente, se uma espécie química sofre oxidação, necessariamente existirá pelo menos uma espécie química que sofrerá redução e vice-versa. Ou seja, se alguém oxidar, é porque um outro alguém vai ter que reduzir. Se alguém reduzir, é porque um outro alguém vai ter que oxidar. Sacou? Então essa é a ideia. Então quem fez o sódio oxidar? O cloro. Logo, o cloro é o agente oxidante. Quem foi que fez o cloro reduzir? O sódio. Logo, o sódio é o agente redutor. Por definição, nós podemos dizer que agente oxidante é o cara que foi reduzido e o agente redutor é o cara que foi oxidado. O que é NOx ou número de oxidação? NOx é o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. De maneira geral, a gente pode dizer que o NOx é a carga do elemento quando ele faz uma ligação. Então já vou falar detalhadamente sobre como calcular o NOx de determinada substância. Mais um conceito importante: eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em atrair ou capturar elétrons. Para nós calcularmos o NOx de qualquer substância, seja ela simples, composta, nós seguiremos 6 regras. A primeira é a seguinte: NOx de substâncias simples. Já falo logo de cara, toda substância simples tem NOx igual a 0. Pegando o H2 como exemplo, eu escrevi em forma de estrutura, mas tu podia escrever H2 sem problemas, tá? O NOx vale 0. Pegando o Cl2, que é uma substância simples, o NOx vale 0. É importante ressaltar que não existe diferença de eletronegatividade. Afinal, eu tenho H, eu tenho H. A eletronegatividade do hidrogênio é igual à eletronegatividade do hidrogênio. Então não há diferença de eletronegatividade. O mesmo vale para o meu cloro. Logo, toda substância simples tem NOx igual a 0. Segunda regra: NOx de íons monoatômicos. Íons é quando a gente tem o maisinho ali em cima ou menos, certo? Monoatômicos, mono, um, atômicos, átomo, apenas um átomo. Então seria o NOx de íons com apenas um átomo. Olha o meu potássio mais. O NOx é a carga, ou seja, o NOx está escrito. Tá vendo aqui a carguinha mais? Então, esse é o nosso NOx. Quando não aparece nada, é como se tivesse 1 escrito. Ou seja, quanto vale o NOx neste caso? O NOx vale mais 1. Olha aqui, F-, o NOx vale menos 1. Bário 2+, o NOx vale mais 2. Nitrogênio 3-, o NOx vale menos 3. Sacou? A terceira regra fala sobre NOx fixo, ou seja, que não varia. Olhando a família 1A, os alcalinos, nós dizemos que o NOx vale mais 1. Só cuidado para você não englobar o hidrogênio. Você olha ali, opa! Então, Xande, o NOx do hidrogênio é sempre mais 1, certo? Não necessariamente. A gente vai falar sobre o hidrogênio na regra número 4, beleza? Então analisa apenas a parte pintada em vermelho. O NOx vale mais 1. A família 2A, ou seja, alcalinos terrosos, o NOx vale mais 2. É a parte pintada
em azul. Isso tudo por causa da regra do octeto, da estabilidade. Você tá ligado, né? Bora lá. Família 7A ou halogênios. Para halogênios binários, o que seriam compostos binários? Vamos pensar numa molécula onde a gente tem dois elementos diferentes, sendo um desses elementos um halogênio, obviamente. Tá certo? Então, para halogênios binários, a gente diz que o NOx vale menos 1, essa parte pintada em preto. Além disso, a gente diz que o NOx da prata, Ag, vale mais 1, o NOx do zinco vale mais 2 e o NOx do alumínio vale mais 3. Então não esquece, é muito importante. Agora sim nós falaremos sobre o hidrogênio especificamente. O NOx do hidrogênio geralmente é mais 1, assim como para os alcalinos, né, para a família 1A. Exceção, hidretos. Quando eu tenho um hidreto, o NOx vale menos 1. Mas o que seria um hidreto? Um hidrogênio ligado a um metal. Por exemplo, NaH. A gente sabe que sódio é um metal, NaH então é um hidreto. CaH2, Ca é um metal, então CH2 seria um hidreto. É importante ressaltar que nessa ligação, ou seja, H e metal, o hidrogênio sempre será o cara mais eletronegativo. Ou seja, tá ligado naquela ideia de cátion e ânion? Se ele é mais eletronegativo, vai ter um menos ali, a tendência em atrair elétrons e tudo mais. Então a gente diz que o H, o hidrogênio, trabalha como ânion, tá? Só para ressaltar, nem é tão importante eu falar isso agora, mas tudo bem, bora lá. Vamos falar do oxigênio, que geralmente tem NOx igual a menos 2. Exceções, fluoreto, que é o OF2, o NOx vale mais 2. Só para deixar bem claro, tudo isso daqui vai ficar mais claro quando nós resolvermos exercícios e eu apresentar a sexta regra, que é a mais importante e utilizada de todas. Então calma, você vai entender tudo detalhadamente daqui a pouquinho. Paciência. Já é? Vamos lá. Peróxidos são óxidos mais o oxigênio basicamente. Exemplos, H2O2, que seria água oxigenada, Na2O2, CaO2. Nós dizemos que temos um peróxido quando o NOx do oxigênio vale menos 1. Peróxidos são compostos inorgânicos provenientes do ânion O2 2-. Superóxidos. Dizemos que nós temos um superóxido quando o NOx do oxigênio vale menos meio. Superóxidos, compostos inorgânicos provenientes do ânion O2-. O2-, O2-2-, não confunda. Exemplos, NaO2, KO2, CaO4. Como eu disse, você vai entender bem melhor nos exercícios que eu vou explicar uma ideia bem interessante aí. É uma ideia de jogo da velha, mané. Tu vai gostar. Sexta e mais importante regra de todas. Substâncias compostas. Lembra que eu falei na primeira regra? Substâncias simples, NOx igual a 0. Substâncias compostas, somatório, esse símbolo daqui é somatório. Somar as coisas, somatório do NOx é igual a 0. Quando eu falar de substâncias compostas, eu quero que você pense em NOx global. Não esquece disso, é muito importante. Exemplos, HCl. Nós sabemos que o cloro é um halogênio e isso aqui se trata de um composto binário. Então, quanto que vale o NOx do cloro? Menos 1. Anotei aqui em cima. Geralmente a gente anota em cima o NOx. Menos 1. Como eu mostrei na segunda regra, certo? E quanto que vai ser o NOx do hidrogênio? A gente sabe que o somatório do NOx tem que ser 0. Se aqui é menos 1, eu tenho que somar quem para dar 0? 1, porque 1 menos 1, 0. Sacou? NaCl. Nós sabemos que o Na, o sódio, está na família 1A, ou seja, alcalinos, e o NOx vale mais 1. Então anotei aqui mais 1. E o cloro, NOx, vale menos 1. 1 menos 1, 0. Beleza? Quando o composto global tiver carga, a carga global é o NOx global. Por exemplo, HCl tem carga. Você está vendo alguma carga? Não estou falando agora do H e do Cl. Estou falando do composto. HCl tem alguma carga? Não tem. Agora olha esse exemplo aqui. Cr2O7 tem uma carga 2-. Tá vendo? Tem uma carga aqui. Quando o composto global tiver carga, a carga global é o NOx global. Então agora eu posso dizer que o somatório do NOx dessa parada aqui vai valer quanto? Vai valer a carga global. Ou seja, menos 2. Então muito cuidado mesmo. Nós dizemos que o somatório do NOx de substâncias compostas, caso o composto global não tenha carga, é sempre 0. Agora, se tiver carga, o valor dessa carga vai ser o meu NOx global. Então cuidado, como eu disse, você vai entender tudo agora nos exercícios, vai ficar tudo mais fácil. Eu vou apresentar para vocês
o jogo da velha, que é um macetinho para tu calcular o NOx das coisas. Então, bora lá! Tá na hora da prática, vamos resolver exercícios. Eu quero que você calcule o NOx de cada elemento em todos os exemplos. Olha aqui, H2SO4, que seria o nosso ácido sulfúrico. Eu quero saber o NOx do hidrogênio, o NOx do S, que seria o enxofre, e o NOx do oxigênio. Como eu faço isso, Xande? Lembra que eu falei do tal jogo da velha? Então, você vai literalmente desenhar um jogo da velha ali. Como? Olha aqui, ó, faz um traço aqui, faz um outro traço aqui, assim e assim. Aí, ó, desenhei o jogo da velha. E agora? Você vai anotar o NOx de cada carinha que você souber. Por exemplo, quanto vale o NOx do hidrogênio? Geralmente vale 1. Quando é exceção, quando for um hidreto. O hidreto é o quê? Hidrogênio ligado a um metal. Isso aqui é um hidreto? Não, não é um hidreto. Então, quanto vale o NOx? Mais 1. Quanto vale o NOx do enxofre? Não sei. Então, coloca uma letra. X, por exemplo. A gente não sabe. Então, X. Quanto vale o NOx do oxigênio? Geralmente vale menos 2, Xande. Quais são as exceções? Fluoreto, peróxido, superóxido. É o caso? Não. Então o NOx vale menos 2. E agora? Percebe que eu tenho 2 hidrogênios aqui. 2. Então você vai pegar esse valor de 2 e vai multiplicar com o NOx do hidrogênio. Ou seja, 2 vezes 1, 2. O valor encontrado você anota aqui embaixo. 2. Tá certo? Beleza. Aqui, como não aparece nada, é como se tivesse 1, né? Então você vai fazer 1 vezes x, 1 vezes x, x. Então anota aqui. Olha agora. 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então você anota aqui embaixo. E agora você lembra. Somatório, soma das coisas, soma dos NOx é igual a 0. É igual a 0. Então o que você vai fazer? 2 mais x, já que é uma soma, né? Somatório, mais menos 8, isso é igual a 0. Mais com menos, menos. Então vai ficar 2 mais x menos 8 igual a 0. 2 menos 8, menos 6. Então x menos 6 é igual a 0. Logo x, passando menos 6 para o outro lado, logo x é igual a 6. Mas o que é x? X seria o NOx do enxofre. Então eu posso dizer que o NOx do hidrogênio vale mais 1, o NOx do oxigênio vale menos 2 e o NOx do enxofre vale mais 6. Está aí respondido o primeiro exemplo. É assim que você vai fazer. Agora tem HBr. No caso aqui não precisa fazer um jogo da velha. Você faz assim, um traço aqui, um outro traço aqui e um embaixo. Assim, né? Já que só tem 2. Vamos lá, HBr, o bromo está na família 7A, halogênios, e isso é um composto binário. Então quanto vale o NOx do Br? Menos 1, você já sabe. Quanto vale o NOx do hidrogênio? Isso daqui se trata de um hidreto? Não, porque a gente sabe que Br é um A metal. Então a gente até sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1. E a gente sabe que 1 menos 1, 1 menos 1, ou seja, 1 mais menos 1, isso dá 0, que é o somatório do NOx global, como a gente já sabe. Então o NOx do hidrogênio vale 1 e o NOx do Br vale menos 1. A gente já sabia disso, tá? Próximo exemplo. MnBr2. Vamos lá, faz o corte aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. E vai. A gente sabe que o NOx do bromo aqui vai ser menos 1. Quanto vai ser o NOx do Mn? Não sei, vou chamar de x. Só que eu tenho 2 aqui, então eu vou fazer 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui, quando não aparece nada, como se tivesse 1, 1 vezes x, x. Então ficou aqui embaixo isso daqui. Somatório do NOx igual a 0. Então eu vou ter x mais menos 2, mais com menos vai dar menos logo de cara. X menos 2 é igual a 0. Passo o 2 para o outro lado, x é igual a mais 2, ou x igual a 2. Logo, o NOx do Mn vai ser 2. Beleza. H2O2, mesma ideia. Isso aqui é conhecido, né? Esse é conhecido, né? É uma exceção, a gente sabe, mas bora lá. Vamos esquecer a exceção e vamos ver quanto vale mesmo o NOx do oxigênio aqui. A gente sabe que o oxigênio é um metal, então isso aqui não é um hidreto, logo o NOx do hidrogênio vale quanto? Vale mais 1. E o NOx do oxigênio? Geralmente ele vale menos 2, mas será que esse caso ele vale menos 2? Isso aqui é uma exceção. Vou chamar de x. Vou chamar de x rapidão. Chamei de x. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Então a gente sabe que 2 mais 2x é igual a 0. Pega esse 2 e passa para o outro lado ficando negativo. Vai ficar 2x igual a menos 2.
Passo 2 dividindo, vai ficar o quê? 2 sobre 2, 1. Então, chego que x é igual a menos 1. X igual a menos 1. E x seria o NOx do oxigênio. Então, o NOx do oxigênio não vale menos 2 aqui, vale menos 1. E se o NOx do oxigênio vale menos 1, isso se trata de quê? De um peróxido. Por isso que H2O2 é um peróxido, sacou? Ah, agora ficou mais claro, né? Espero que sim. Vamos lá. NOx do H2. Pô, H2 é substância simples, então o NOx vale quanto? Se eu chamar o NOx de X, o NOx vale 0. A gente já sabe disso. Vamos lá. OF2. Opa, esse aqui é o fluoreto. Já até sei de cabeça, mas vamos fazer com calma. Flúor, isso se trata de um composto binário. Flúor 7 halogênios. Quanto que vale o NOx? Menos 1. Então eu anoto aqui menos 1 e o oxigênio eu vou anotar X. Só que aqui eu tenho 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui tem 1. 1 vezes x, x. Então ficou x menos 2. Só que a gente sabe que o somatório dá 0. Então x menos 2 é igual a 0. Ou seja, x é igual a mais 2. Então o NOx do oxigênio, nesse caso, vale mais 2. E a gente sabe que quando o NOx do oxigênio vale mais 2, se trata de um fluoreto, que é uma exceção, né? O NOx não é menos 2. Então tá aí, mostrei novamente mais uma ideia muito importante, certo? Então vamos lá. Cr2O7, 2-. Agora você tem que ter muito cuidado, porque tem carga global. Então o somatório do NOx vai ser igual à carga global e não vai ser igual a 0. Então eu vou ter o seguinte. Cr2. Não, é a mesma ideia, ó. Faz o joguinho aqui. Faz o joguinho. Vamos lá. Tu sabe quanto que vale o NOx do cromo? Não. Não, acho que eu não sei não. Vou chamar de X. Quanto vale o NOx do oxigênio aqui? Isso aqui não é uma exceção, né? Então no caso vale menos 2. Menos 2. Só que aqui eu vou ter 2 vezes x, 2x. E aqui eu vou ter 7 vezes menos 2, 7 vezes 2 dá 14. Com o menos fica menos 14. E aí eu faço o quê? Somatório, ou seja, 2x mais menos, que dá menos, né? 14 igual a 0, certo? Não! Igual a menos 2. Agora é igual a menos 2. Tem carga global. Então, muito cuidado. Vai ser igual a menos 2. E agora vamos resolver isso daí. Esse menos 14 você pode passar para o outro lado, ficando mais 14. Vai ficar que isso aqui é igual a 12 no caso, né? Então 2x é igual a 12. Quanto que vale o x? O x vai fazer o quê? 12 sobre 2, que é 6. Então a gente encontra x, que seria o NOx do cromo. Então o NOx do cromo vale mais 6, o NOx do oxigênio vale menos 2. Tá vendo? A gente está respondendo tudo. Vai com calma que você vai entender tudo que eu estou fazendo. A L2SO4, 3. Não tem erro. É a mesma coisa. Ó, cortou aqui. Cortou aqui. Jogo da velha na veia já. Depois que você pega a manha, fica até divertido ficar resolvendo essas paradas, né? Quanto vale o NOx do alumínio? Lembra? O NOx da prata, do zinco e do alumínio são fixos. Prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Então eu vou ter que anotar aqui. Alumínio mais 3. Foi. Enxofre, não sei, vou chamar de X. Oxigênio, bom, nesse caso aqui não é uma exceção. Então oxigênio é menos 2. Anotei. Primeiro passo foi feito. Só que aqui eu tenho 2, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 1, né? Então fica 1 vezes x, x, certo, Xande? Não. Muito cuidado. Olha os parênteses, olha os parênteses. Esse 3 aqui está englobando o SO4 como um todo. Então esse 3 você tem que considerar ele para o S e tem que considerar ele para o oxigênio. Então, na verdade, eu tenho quantos enxofres aqui? Eu tenho 3. Então vai ficar 3 vezes x, que é 3x. Cuidado. Ah, e agora para o oxigênio? É só fazer 3 vezes menos 2, que dá menos 6? Não, porque eu tenho 4 aqui. Então eu vou ter que fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes menos 2, isso dá o quê? Isso vai dar menos 24. Agora sim. E a gente sabe que o somatório dos NOx vai ser igual a 0. Então eu vou escrever aqui, ó, 6 mais 3x menos 24 igual a 0. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos resolver. 3x é igual a... Olha só, 6 menos 24, isso vai dar menos 18. Passa para o outro lado, 18 positivo. Então x vai ser igual a 18 sobre 3. Logo, x é igual a mais 6. Então tá aí. O NOx do enxofre, nesse caso, assim como no primeiro exemplo, vale mais 6, tá certo? Então a gente calculou o NOx do enxofre. O do alumínio a gente sabe que vale mais 3. E do oxigênio a gente sabe que vale menos 2. Pessoal, a bateria do meu celular acabou, então vou ter que regravar toda essa parte. Olha o que Xande não faz por vocês. Fazer o quê, né? É a vida. Bora lá. ClO4,
menos. Então, a mesma ideia aqui, ó. Cortou aqui, cortou. E o que eu vou fazer? A gente sabe que aqui, lembrando que o NOX vai ser quanto? Vai ser menos 1. Cuidado, não é para falar que somatório é igual a 0. Somatório vai ser igual a menos 1. Quando não aparece nada, porque é o 1 que tá ali. Então, a gente sabe que o NOX do oxigênio vai ser menos 2, não é exceção. Vou chamar o NOX do cloro aqui de x. Aqui eu tenho 1, então 1 vezes x, x. Aqui eu tenho 4, 4 vezes menos 2, menos 8. Então eu tenho que x menos 8 é igual a menos 1. Cuidado, ou seja, x é igual a... Passo o 8 para o outro lado, fica 8 menos 1, que é mais 7. Então cuidado aqui. O NOX do cloro, nesse caso, vale mais 7. O NOX do oxigênio vale menos 2. SO3, vamos lá, mesma ideia. Foi. SO3, aqui se trata de uma exceção? Não, é menos 2 mesmo aqui, chama de x. Aqui tem 1, 1 vezes x, x. 3 vezes menos 2, menos 6. X menos 6 é igual a 0, ou seja, x é igual a mais 6. Ou seja, o NOX do enxofre vale mais 6 e o NOX do oxigênio vale menos 2. Tranquilo isso aqui. NaH. Opa! Na é metal, isso aqui é um hidreto, isso aqui é uma exceção. A gente já sabe que o NOX do hidrogênio aqui é menos 1, né? Já lembra de lá. Mas enfim, vamos fingir que a gente não sabe que é menos 1. O que acontece? O NOX do sódio, 1A, vale mais 1. O NOX do hidrogênio, não sei, vou chamar de x. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. Só que eu sei que 1 mais x, o somatório tem que dar 0. 1 mais x, então x é igual a, passo 1 para o outro lado, menos 1. Então significa que o NOX do hidrogênio vale menos 1. É por isso que a gente fala que o hidreto, o NOX do hidrogênio vale menos 1. Tá aí, mostrei para você mais uma vez. Galera, só agora eu percebi que eu tinha colocado um 2 aqui, estava errado. O certo seria 3. Bora lá. Mesma ideia de sempre. Jogo da velha e vai na fé. NOX do alumínio, mais 3. NOX do carbono, x, não sei. NOX do oxigênio, menos 2. Anota as coisinhas. Tem 2 aqui, 2 vezes 3, 6. Aqui, lembra-se que esse 3 influencia, então vai ficar 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes menos 2 dá menos 18. Então eu vou ter que 6 mais 3x menos 18 é igual a 0. Vamos lá. 6 menos 18 dá menos 12. Passando para o outro lado vai ficar 12. Então 3x é igual a 12. Passo 3 dividindo, 12 sobre 3 é 4. Então o x, ou seja, o NOX do meu carbono vale mais 4, o NOX do meu alumínio mais 3 e o NOX do oxigênio menos 2. Vamos falar sobre reações redox ou reações de oxirredução. Uma análise mais profunda para a gente trabalhar aí. Eu quero saber quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, quem está oxidando, quem está reduzindo. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é você pegar a reação, neste caso aqui é uma reação de combustão, na verdade uma combustão completa. Esse cara aqui a gente chama de comburente, eixo de combustível. Para quem assistiu a aula de termoquímica sabe do que eu estou falando. Mas voltando para a eletroquímica, o que acontece? O primeiro passo é ver se a reação está balanceada. Vamos lá, eu tenho 1 de carbono aqui, tenho 1 de carbono aqui, ok. Eu tenho 4 de hidrogênio aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4 aqui, ok. Oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou ter 2, e aqui é 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4, 4, 4. Opa, está balanceado, primeiro passo. Se não estiver balanceado, balanceia. Como é que eu faço para balancear? Tem várias regras. Uma delas é essa aqui, ó, macho ou macho. Funciona bastante, que é o seguinte: metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Segue essa ordem e vai balanceando aí, usando a tua matemática da vida. Às vezes isso aqui não funciona, a gente pode utilizar também balanceamento por tentativas, que eu vou chegar a falar neste vídeo, ou então o balanceamento via redox, que eu vou falar daqui a pouco. Sim, dá pra gente balancear uma reação a partir da redox, das ideias de NOX. É, meu garotinho, daqui a pouco tu vai ver, minha garotinha. Qual o próximo passo? Para eu saber quem vai oxidar, quem vai reduzir, eu vou precisar analisar o NOX de cada carinha. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu quero saber o NOX de cada elemento. E aí, descobrindo o NOX de cada elemento, eu vou colocar acima dele. Por exemplo, quanto vale o NOX do hidrogênio no CH4? A gente sabe que isso aqui não é uma exceção, não é um hidreto. Então o NOX vale mais 1. Só quanto que vale o NOX do carbono aqui? Jogo da velha, cara. CH4, ó. CH4... Cortou aqui. Vamos lá, a gente sabe que o NOX do carbono vai ser x, porque eu não sei. O NOX do hidrogênio mais 1. 1 vezes x, x. 4 vezes 1, 4. A gente sabe que o somatório é igual a 0. Então x mais 4 é igual a 0. Passo o 4 para o outro lado.
X vale menos 4. Ou seja, o NOx do meu carbono vale menos 4. Anota aqui em cima, menos 4. Foi. Agora vamos olhar para o 2O2. Bom, O2 é uma substância simples, então o NOx vale 0. A primeira regra, não pode esquecer. CO2, a gente sabe que o NOx do oxigênio vale menos 2, já que não é uma exceção. Quanto vai valer o NOx do carbono? Você já sabe como é que faz. Então vamos lá, cortou aqui, vale menos 2, x, já vai, x vezes 1, x, 2 vezes menos 2, menos 4. Somatório igual a 0, x menos 4 igual a 0, logo x é igual a mais 4. Então fica ligado, o carbono aqui deu mais 4, antes tinha dado menos 4. Hey! Agora faltou só a água, né? A gente sabe que aqui vai ser menos 2 para o oxigênio e vai ser mais 1 para o hidrogênio. Se você quiser fazer jogo da velha, pode fazer. É isso aí. Vamos lá. E agora? Eu quero que você faça comparações. Por exemplo, vou pegar o carbono. Eu tenho aqui carbono e aqui eu tenho menos 4. Aqui eu tenho carbono mais 4. Vou botar só uma seta só para a nível de comparação, tá? Agora eu vou olhar para o hidrogênio. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, vou botar 4H aqui. Pode fazer isso, tá? 4H e mais 1 aqui em cima. E aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 2, 4H. É óbvio, balanceamento. Mais 1 também. Então não alterou. Olha que legal. Agora olhando para o oxigênio, tem aqui 2 vezes 2 e 4. Vou botar 4O assim, ó. 4O. 0 aqui, né? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 2 para esses caras aqui e menos 2 para esse aqui também. É a mesma coisa, né? A gente sabe que pelo balanceamento é 4, ou só que vai ter um menos 2 em cima. E agora, como é que eu faço para descobrir quem reduziu, quem oxidou, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante? Então, cara, lembra daquela paradinha. Se aumentou, oxidou. Se diminuiu, reduziu. Olha o carbono. Menos 4 para mais 4. Poxa, de menos 4 para mais 4, aumentou ou diminuiu? Com certeza aumentou. Então, se aumentou, oxidou. Logo, o carbono está oxidando. Ou melhor, o carbono oxida. Deixa eu ver assim, ó. O carbono oxida. E se o carbono oxida, é porque ele é o agente redutor. O agente redutor é o carbono, certo? Agora aqui, ó, o hidrogênio 4H mais 1 foi para 4H mais 1, então não alterou. Se não alterou, nem oxidou e nem reduziu. Ele não modificou nada. Agora olhando o oxigênio foi de 0 para menos 2. Pô, de 0 para menos 2 está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Logo, o oxigênio reduz. E se o oxigênio reduz, ele é o agente oxidante. Viu como é que é tranquilo? Depois que você pega, não é tão difícil assim. Você conseguiu fazer uma análise bem sincera das coisinhas aqui. Eu vou pegar mais um exemplo para ter certeza que você está dominando o que eu estou falando. Mais um exemplo bem tranquilo. A ideia é literalmente análoga, igual, né? Vou falar logo assim mesmo. Bora lá. Primeiro passo, ver se a reação está balanceada. Não pode esquecer isso, porque tem que fazer na moral. Vamos ver se está balanceada. Eu tenho... Como é que eu vou fazer para balancear isso daqui caso não esteja? Cara, como só tem... É uma reação consideravelmente simples, tu pode utilizar a técnica macho, tá? Geralmente quando é muito complicado, que é uma boa saída pensar na redox, que eu vou falar daqui a pouco. Você ainda não conhece a redox, mas vai conhecer mesmo assim, porque eu acho legal falar. Bora lá. Vamos olhar o ferro primeiro. Tenho quantos aqui? 1. E aqui 1. Beleza, foi. Hidrogênio, eu tenho aqui 1. Eu tenho aqui 2. Já deu merda. Aqui eu tenho 1 Cl, aqui eu tenho 2. Ih, rapaz, então não tá balanceado aí não. O ferro tá, mas esse cara aqui, o H e o Cl, não. Qual é a técnica? Metal, o ferro é um metal. Então vamos analisar o metal. 1 de ferro, 1 de ferro. Tá balanceado, então nem preciso olhar. A metal, o cloro, por exemplo. Eu tenho quantos de cloro aqui? Eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. Então uma maneira para eu deixar isso igual é eu colocar 2 aqui. Porque se eu coloco 2 aqui, eu vou ter 2 de Cl com 2 de Cl. Depois olha o carbono. Tem carbono? Não tem, então pula. Hidrogênio, tem hidrogênio? Tem. Quanto que eu tenho de hidrogênio aqui? 2 hidrogênios. E aqui, 2. Oxigênio tem? Não. Acabou. Tá balanceado? Tá balanceado. Então eu utilizei a técnica macho para balancear a minha equação, a minha reação. Certo? E agora, o que eu vou fazer a partir disso? A mesma ideia de sempre. Qual é o NOx do ferro? Substância simples, 0. Qual vai ser o NOx de HCl? A gente sabe que o H aqui vai ser mais 1 e do Cl menos 1, né? A gente sabe que é halogênio, a gente já conhece. FeCl2, a gente sabe que o NOx do Cl vai ser menos 1. E do ferro vai ser quanto aqui? Vamos fazer aqui, ó. FeCl2. X
Aqui eu vou chamar de menos 1, né? 1 vezes x, x. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, x menos 2 é igual a 0. Passo o menos 2 para o outro lado. X igual a 2. Logo, o NOx do ferro é mais 2. E quanto que vai ser o NOx do H2? H2, substância simples. Substância simples, NOx igual a 0. É só fazer isso. E agora? Eu tenho aqui o ferro 0. 0. Aí lembra a setinha para fazer comparação. Foi para mais 2. Foi para mais 2. Olhando o hidrogênio, 2H aqui, mais 1. Foi para 2H0. 2H0. Vou olhar o cloro, só falta o cloro. 2Cl, aqui menos 1. Foi para 2Cl menos 1, foi para, continuou 2Cl menos 1. Aqui, menos 1, né? Então o que acontece? Se o ferro foi de 0 para mais 2, aumentou. Se aumentou, oxidou. Então o ferro oxida. E se o ferro oxida, ele é o agente redutor. Então o meu ferro é o agente redutor. Olha aí que coisa legal. Olhando para o hidrogênio, de mais 1 foi para 0. Pô, mais 1 para 0 está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Então o hidrogênio reduz. Logo, o meu hidrogênio é o agente oxidante. Cl-1. Continua Cl-1 aqui, né? Então, nem reduziu e nem oxidou. Então tá aí, mais um exemplo. Bora pra dentro! Vamos discutir um pouco sobre balanceamento por tentativas. O cara que é bom em matemática, tem uma facilidade em visualização, de modificação, algebrismo da vida, ele consegue resolver de cabeça e tal. Mas eu vou analisar no ponto de vista da química, para agregar valor à aula e à sua vida, tá? Por exemplo, N2H2 gerando NH3. Eu tenho 2 de nitrogênio, aqui eu tenho 1. Então já não está balanceado. Eu tenho 2 de hidrogênio, aqui eu tenho 3. Com certeza não está balanceado. Como eu disse, o cara que tem facilidade em matemática, ele consegue visualizar algumas modificações que fazem as coisas se balancearem, certo? Por exemplo, eu, que tenho facilidade em matemática, eu acho, na minha opinião, consigo visualizar que se eu colocar um 2 aqui, eu consigo 2 de nitrogênio, só que aí eu vou ter um 2 vezes 3, 6 de nitrogênio, aqui eu tenho 2, preciso de 3 aqui para dar certo. Então é só colocar um 3 aqui, um 2 aqui, balanceei. Mas enfim, olhando no ponto de vista da química, eu quero te explicar na moral como que seria o balanceamento por tentativas. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Você vai procurar o carinha que repete apenas uma vez e tem maior atomicidade. Por exemplo, o nitrogênio aqui aparece uma vez só. Quando eu falo aparecer uma vez, por exemplo, não tem mais alguém no reagente com nitrogênio, certo? E aqui aparece também uma vez só no produto. Então, beleza. O hidrogênio também só aparece uma vez, então qualquer um dos dois aí. Agora eu vou ter que analisar quem tem maior atomicidade. Eu tenho aqui N2 indo para N1, né? E aqui eu tenho N2 indo, H2 indo para H3. Então, com certeza, o hidrogênio tem maior atomicidade. Então, você já descobriu que você tem que trabalhar com hidrogênio. Depois que você viu quem tem maior atomicidade e quem você quer trabalhar, você vai fazer uma troca aí malandra. Então, aqui não é NH3, esse 3 que estava aqui, você vai colocar ele aqui. Então, você traz ele para cá. E esse 2 que está aqui, você está fazendo uma troca. Ele vai vir para cá. Então assim você balanceia. Cheguei então que N2 mais 3H2 formando 2NH3. Está balanceada. Você pode ver aqui, eu tenho 2 de nitrogênio, 3 vezes 2, 6 de hidrogênio, 2 vezes 3, 6 de hidrogênio. Balanceei via método das tentativas. Então é um jeito de você resolver na moral aí. Como eu disse, se você é bom em matemática, vai na fé. Segundo exemplo, vamos pegar esse aqui primeiro. Na2O, P2O5 formando Na3PO4. Bem mais feinho, né? Vamos ver. Eu tenho 2 de sódio aqui e 3 de sódio aqui. Então, já não está balanceado. 1 de oxigênio, mais 5, 6 no caso, desculpa. 6 aqui eu tenho 4. Eu tenho 2 do fósforo e 1 aqui. Então, mano, tá tudo errado. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou ter que analisar quem repete apenas uma vez.
O sódio aparece quantas vezes nos reagentes? Aparece uma vez só. E nos produtos? Aparece uma vez só, então tá legal. O oxigênio aparece duas vezes. Aqui um oxigênio aqui e um aqui. Então o oxigênio não pode, já esquece o oxigênio. Olhando o fósforo, aparece uma vez aqui, aparece uma vez. Então eu posso pegar tanto o sódio ou o fósforo. Vai depender de quem tiver maior atomicidade. Aqui eu tenho 2 indo para 3. Aqui eu tenho 2 indo para 1. Poxa, 2 indo para 3, maior atomicidade. Então é o sódio que eu tenho que trocar, certo? Então o que eu vou fazer? Qual é a malandragem? Pega esse 3 aqui, traz para lá. Coloca aqui. Pega esse 2 aqui, traz para cá, coloca aqui. Será que balanceou? Vamos ver. Ficou 3, Na2O, P2O5, formando 2Na3, PO4. Vamos ver. Quanto que eu tenho de sódio agora? 3 vezes 2, 6. E aqui, 2 vezes 3, 6. Foi. De oxigênio, 3 vezes 1, 3. Mais 5, 8. Eu tenho 8 de oxigênio. 2 vezes 4, 8. Opa, foi oxigênio. Fósforo, eu tenho 2 aqui. E aqui eu vou ter quanto? 2 vezes 1, 2. Balanceei. Tá aí, tá balanceado. Método das tentativas. Você vê que, pô, é maneiro, é bem rápido também. Alumínio junto com O2 formando a L2O3. Vamos ver quem repete apenas uma vez. O alumínio aparece apenas uma vez na esquerda, na direita também. O oxigênio é a mesma coisa, então pode ser um ou outro. Vamos ver quem tem maior atomicidade. Aqui de 1 vai para 2, aqui de 2 vai para 3. Poxa, 2 vai para 3, então é o oxigênio que eu vou trabalhar. Pega esse cara daqui, coloca ele aqui, pega esse aqui e coloca... Opa, já ia passando. Coloca ele aqui, o 2 aqui, coloca o 3 aqui e vamos ver, ó. AL mais 3O2 gerando 2AL, 2O3. Vamos ver se aconteceu o que a gente queria. 1 de AL, e aqui eu tenho 4. Opa! Ué, Xande, não deu certo. Não deu certo. E agora? Se não deu certo, olha aqui, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho quanto? 4. Então bota 4 aqui. Faz um manuseio algébrico aí, tem que analisar, não esquece. Então, por isso que a gente chama de método das tentativas. 3 de O2, vamos ver agora se está certo. 4 de alumínio, 4 de alumínio. 6 de O2, 2 vezes 3, 6 de O2, está balanceada. Cara, essas reações elas são consideravelmente simples. Se eu te desse uma reação, cara, ferrada. Sabe quem gosta de fazer isso? IME, ITA. ITA principalmente. Se eu pego uma coisa ferrada pra você. Então, cara, se você tá fazendo o Enem, é importante você dominar o conceito que eu vou passar agora? É, mas não é tão cobrado assim, tá? Não é. Tô sendo sincero, mas eu considero legal pra você ter mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, se vier uma coisa mais pesada, a gente pode utilizar redox pra resolver. E mesmo assim, eu vou te ensinar a resolver estes que são simples, consideravelmente, via redox também. Só para você ter esse conhecimento na sua vida, você vê que pode utilizar NOx para calcular o balanceamento das reações. Bora lá! Balanceamento por oxirredução ou redox. Então, peguei um exemplo tranquilo para a gente trabalhar. Qual é o primeiro passo? NOx. Calcula os NOx das coisas, dos elementos. Substância simples, NOx igual a 0, anota aqui em cima. HNO3, a gente sabe que o O3 aqui vai ser menos 2, a gente sabe que o hidrogênio vai ser mais 1. Quanto que vai dar o do nitrogênio? Jogo da velha aí, né? HNO3 faz o jogo da velha. A gente sabe que o H é mais 1, oxigênio menos 2 e o nitrogênio não sei, é X. 1 vezes 1, 1. 1 vezes X, X. 3 vezes menos 2, menos 6. Somatório igual a 0. Então eu vou ter 1 menos 6 menos 5. Então vai ficar que x é igual a mais 5 passando para a direita. Então eu tenho que o NOx do hidrogênio vale mais 5. NOx do hidrogênio vale mais 5. E agora HClO3. A gente sabe que o NOx do oxigênio vai ser menos 2, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Quanto que vai ser do cloro? Vamos lá. HClO3. Jogo da velha na veia. Menos 2, x mais 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes x, x, menos 3 vezes menos 2, menos 6. 1 mais x menos 6 é igual a 0, x é igual a 1 menos 6 menos 5. Passa para o outro lado, fica mais 5, então x mais 5. Anotei aqui que vale mais 5. Vamos lá. NO agora. NO, a gente sabe que o oxigênio vale menos 2, então o nitrogênio vai valer mais 2. H2O, a gente sabe que esse cara é menos 2, e esse aqui mais 1. Então coloquei o NOx de geral aí em cima.
E agora? Agora você vai analisar quem oxidou e quem reduziu. E quem nem oxidou e nem reduziu, Xande? Você caga, literalmente caga. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, H mais 1, H mais 1. Caguei pro hidrogênio, caguei. Ele aqui também, beleza. Vamos olhar o Cl2. De 0 foi para quanto? Tem Cl aqui, né? Não é Cl2, então cuidado. Mas foi para mais 5. Então eu tenho Cl2, 0, indo para Cl mais 5. É importante você anotar esse 2 aqui e perceber que aqui não tem, tá? Isso influencia sim no balanceamento. Foi. Agora o nitrogênio. Eu tenho nitrogênio mais 5 e aqui eu tenho nitrogênio mais 2. Então é importante. Nitrogênio mais 5. Nitrogênio mais 2. Olha para o oxigênio. Eu tenho aqui ó 3 menos 2, aqui ó 3 menos 2. Olha só, aqui também está menos 2, né? Então posso o quê? Cagar. Por que cagar? Porque não está oxidando e nem está reduzindo. Então só olhei aí para o Cl e para o nitrogênio. Isso que é importante para a gente agora. Então como é que eu vou fazer para balancear essa brincadeira aqui a partir da redox? Olha só. Você vai fazer agora uma variação de elétrons. Variação de elétrons. Seguinte, tu vai pegar o valor do maior e vai subtrair do menor. Por exemplo, o maior, 5. Menos o menor, 0. 5 menos 0 dá 5. Motoqueiro fazendo barulho lá fora. Vai, vamos embora. Nitrogênio. Nitrogênio, pega o maior menos o menor. Quem é o maior? 5. Então 5 menos o menor, 2. 5 menos 2, 3. Sacou a ideia? Só que aqui você percebe que eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Você vai multiplicar pelo valor que está ali. 3 vezes 1, 3. Não altera nada. Certo? 3. Agora aqui eu tenho um 2. Então cuidado, eu vou ter que pegar esse 2 aqui e vou ter que botar ele na brincadeira multiplicando. Então 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Então para o Cl eu tenho 10 e para o nitrogênio eu tenho 3. Agora qual é a malandragem? Esse daqui eu achei no cloro. Então o valor que eu achei no cloro, eu vou colocar no nitrogênio. E o valor que eu encontrei para o nitrogênio, eu vou colocar no cloro, sempre nos reagentes. Caraca, Xande, é complicado. Eu sei, é um pouco complicado. Foi o que eu falei, vale a pena só em questões bem complexas. Você não olhar uma coisa demoníaca, velho. Tu olhar tipo, caraca, muito complicado. Mas é aquilo, eu falei, quero passar o conhecimento para vocês porque eu considero importante para a vida. E agora? Então pega esse cara aqui, que é do Cl e coloca no nitrogênio. Onde que tem nitrogênio nos reagentes? Aqui. Então eu vou colocar, olha, Cl2. Olha, Cl2 aqui, só que o do nitrogênio vai para o cloro. Então esse 3 aqui, vai botar no cloro aqui, nos reagentes, como eu disse. Então você coloca o 3 aqui, ó. Colocou 3 aqui. Mas esse cara aqui, ó, HNO3 é onde tem o meu nitrogênio. Então eu tenho que colocar o 10. Então 10 HNO3, gerando o quê? HClO3 mais NO e água. Então tá aí, foi isso que eu fiz. Será que balanceou? Não sei, você ainda tem que testar. Então você nem tá garantindo, você tem que testar. E se não tiver balanceado, aí você utiliza o quê? Método das tentativas ou macho, ou matemática, algebrismo da sua vida. Enfim, agora é contigo, cara. Porque eu já te passei um exemplo com macho, já passei um exemplo com tentativas, então você já tem que saber, a partir daqui, resolver por esses dois métodos que vai funcionar. Ou então eu vou utilizar o meu método aqui, que é o método que eu tenho facilidade, que é a matemática na visualização das coisas, depois de facilitar tudo. Tá? Então vamos lá, vamos fazer uma análise. Eu tenho quantos de cloro? 6. 3 vezes 2, 6. E aqui eu tenho 1, só 1, né? Olha, só tem 1. Caraca! Então, pô, seria legal se tivesse um 6 aqui. Por que seria legal se tivesse 6 aqui? Porque fica 6 vezes 1, 6. E aí foi, consigo balancear o cloro. Vou olhar aqui o hidrogênio, eu tenho 10 aqui, né? Porque 1 aqui, então 10. Aqui eu vou ter quantos? Aqui eu vou ter 6 agora, porque eu botei 6 aqui. Então 6 mais 2 dá 8. Seria bom se eu tivesse um 2 aqui, porque aí ficaria 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10 consegui. Olha só que maneiro. Vou olhar para o nitrogênio. 10N aqui. Isso aqui, querendo ou não, um método da tentativa é loucura, né? Funciona às vezes. Às vezes dá merda isso que eu tô fazendo, tá? Sair modificando igual um louco. Mas eu faço isso porque eu confio muito na minha matemática, porque caso dê merda eu vou fazer uma variação aí pra dar certo. Enfim, não faça o que eu tô fazendo. Vai pelo tentativas ou vai pelo macho aí que vai dar mais certinho, você não vai perder tempo. Vai na fé. Então vamos lá. 10 de nitrogênio aqui. Aqui eu tenho 1. Poxa, se eu tenho 1 aqui, bota 10 aqui. Ó o 10 aqui pedindo 10. Botei 10 aqui, ó, foi. Olha o oxigênio, eu tenho o que? 10 vezes 3 eu tenho 30. E aqui eu tenho o que? 6 vezes 3, 18.
18 mais 10, 28, com 2, 30. Opa! Balanceei! Tá aí, tá balanceadinho, bonitinho. Olha só que coisa maravilhosa, ou não, né? Então a gente balanceou via oxi-redução junto com loucura, mas você poderia ter usado o método das tentativas, que é bem melhor. Utiliza o método das tentativas, cara. Vai dar certo. Então eu vou pegar mais um exemplo pra gente... Mais alguns, sei lá. Vambora! Mais um exemplo pra gente brincar. Fósforo, substância simples, NOx 0. Já foi logo de cara, olha aí que coisa linda. Aqui, ó, hidrogênio vai ser mais 1. A gente sabe que o oxigênio vai ser menos 2. E quanto que vai ser aqui do nitrogênio? Cara, mano, você já deve saber até fazer de cabeça, de tanto que eu fiz esse esqueminha aqui. Já deve estar muito bisurado. Então aqui, ó, x, aqui, ó, menos 2, não é isso? Então 1 vezes 1, x, 3 vezes menos 2, menos 6. Então 1 mais x menos 6 igual a 0. Isso vai ser igual a 1 menos 6 menos 5, passa para o todo mais 5. Então a gente sabe que aqui é mais 5. Foi. Beleza, a água a gente também já viu várias vezes, então a água a gente sabe que aqui é menos 2, aqui mais 1. H3PO4, H3PO4 aqui é menos 2, aqui é mais 1. Vamos lá, H3PO4. Jogo da velha, aqui menos 2, aqui é x, aqui é mais 1. Então 3 vezes 1, 3. X vezes 1, x. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 mais x menos 8 é igual a 0. 3 menos 8 menos 5. Então passa para o outro lado, fica mais 5. Então fósforo aqui é mais 5. Beleza? NO aqui, a gente sabe que vai ser menos 2 para esse cara e mais 2 para o meu nitrogênio. Então já coloquei o NOx de todo mundo. Foi o primeiro passo. Agora eu vou olhar quem está oxidando e quem está reduzindo. E quem nem oxida nem reduz, você literalmente caga. Então olha só. Hidrogênio aqui, eu tenho mais 1, aqui eu tenho mais 1. Caguei! Não interessa se mudou a atomicidade. Esquece ele. Vamos olhar. O fósforo de 0 está indo para 5, ó, importante. Então, 0 vai para mais 5. Isso é importante para a gente, com certeza. Nitrogênio, de mais 5 está indo para mais 2. Tá aqui, ó. Mais 5 vai para mais 2. Outra coisa importante, oxigênio, de menos 2, aqui também menos 2, aqui também menos 2, aqui também menos 2. Então, caguei. Então, beleza, só isso que a gente tem que olhar mesmo. Só esses dois carinhas aqui. Já olhei esses carinhas e agora? O que a gente faz? Variação de elétrons aí. A gente sabe que isso aqui vai ser igual maior menos menor. Então, 5 menos 0, 5. Maior menos menor, 5 menos 2, 3. Foi. Aqui é 1, 1, 1, 1, então não tem que multiplicar. Multiplicaria por 1, não precisa, porque dá a mesma coisa. Então é isso daí. Aí o que a gente faz? Pega esse valor aqui do 5 e coloca no lugar do nitrogênio lá nos reagentes. Pega esse valor de 3 e coloca no lugar do P, do fósforo lá nos reagentes. Então eu vou ter aqui, o 3 vai para o P, então fica 3P, né? 3 fósforo. Mais. Agora que o nitrogênio está no N aqui, né? Então vai ficar 5 HNO3 mais água. E aí gera o que? H3PO4 NO. Olha que coisa maravilhosa. Será que está balanceado já? Vamos ver. 3 de fósforo. Eu tenho quanto? 1. Pô, já começou... Não começou muito maneiro, né? Então, na malandragem, vou colocar um 3 aqui. Vamos ver se dá certo. Vou botar um 3 aqui, vai ficar 3 aqui, 3 lá, foi. 5 de hidrogênio. Hidrogênio aqui 5. Mais 2 aqui tem 7 então, né? 7. E aqui? 3 vezes 3, 9. Deu 9. Ferrou, Xande. E agora? Ferrou muito. Porque eu coloquei aquele valor ali e não ajudou muito, né? Será que é bizu colocar esse 3 aqui? E agora? E agora, cara? Como é que a gente vai alterar? Olha só. Vamos com calma. Se eu boto um 2 aqui. Coloquei um 2 malandro aí. E se eu colocar um 5 aqui? O que aconteceu agora? Vamos ver aqui. Olha aqui. Eu estava olhando para o hidrogênio, né? 5 de hidrogênio. Agora eu tenho 4 aqui. 5 mais 4, 9. 3 vezes 3, 9. Hey! Coisa linda, que coisa maravilhosa. 5 de nitrogênio. Opa, opa. 5 de nitrogênio. Por isso que eu botei o 5 aqui. Faz pelo método que você souber. 5 vezes 3, 15 de oxigênio mais 2 aqui, 17. 5 aqui. 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. 17, número do candidato eleito Jair Bolsonaro. Mas foca na aula, pelo amor de Deus, sem política. Não comece a lotar meus comentários de política. Vamos lá, mas o que? Faltou olhar alguma coisa? Acho que não, né? Escolhi tudo. Enfim, tá balanceado.
Tá balanceada a minha reação. Então vamos ver mais exemplos. Auto-redox. Quando um mesmo elemento químico em parte se reduz e oxida. Isso pode acontecer. Vamos ver um exemplo. Olha essa coisa maravilhosa aí. Qual é o NOx Cl2? Substância simples, NOx 0. Do sódio, mais um, meu lindo, mais um. Quanto que vai ser aqui do hidrogênio? Vai ser mais um. E quanto que vai ser do oxigênio? Bom, a gente sabe que mais um, 2. Então eu preciso de menos 2 para zerar. Olha que coisa linda. Você já até sabia, né? Então vamos lá. NaCl, mais um para esse cara, menos um para esse daqui. Sódio de novo, mais um. Menos 2 para o oxigênio. Quanto que eu vou ter para o cloro? Aqui, faz na moral. Calma, Xande. Vamos lá. Aqui, ó. 1x menos 2. 1x menos 6. 1 mais x menos 6. 1 menos 6 menos 5. Passa para o outro lado, vai ficar 5, né? Então 5. Tá careca de saber. Então mais 5. E aqui, mais 1, menos 2. Feito isso, vamos analisar as coisas. De novo, quem não acontece nada, você caga para ele. Então vamos olhar para o sódio. Sódio eu tenho mais 1. Aqui eu tenho mais 1. Mais 1. Então, caguei. Esquece ele. Vamos olhar para o oxigênio. Aqui eu tenho menos 2. Aqui eu tenho menos 2. Menos 2. Opa, tchau. Agora olha para o hidrogênio. Aqui eu tenho mais 1. E aqui eu tenho mais 1 também. Então, tchau. Só sobrou o cloro para eu olhar, né? Será que ele também não muda? Aqui eu tenho Cl2 0. Cl2 0. E aqui eu vou ter o quê? Cl menos 1 e Cl mais 5. Caraca, então eu tenho que vai para Cl mais 5. E tenho o Cl2 também, né? De 0. Indo para Cl menos 1. E aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, mais 5 aqui. E menos 1 aqui. Ué, e agora, Xande? Em parte, o mesmo elemento químico está reduzindo e está oxidando, porque de 0 para 5 aumentou, então oxidou. De 0 para menos 1 diminuiu, então reduziu. Que louco, né? O raciocínio é o mesmo para o balanceamento, cara. Tu vai fazer o ΔE agora de novo. Ó. ΔE, para os carinhas aí, é o quê? Maior menos menor. Quem é maior aqui? 5 é maior. 5 menos 0? 5. 5. Só que tem esse 2 aqui que você tem que lembrar de considerar. Então é 5 vezes 2, que é 10. Olha aqui agora. Qual é o maior aqui? 0 ou menos 1? 0 é maior, né? Então é 0 menos menos 1. 0 menos menos 1, menos que menos mais. Então fica só 1. Cuidado com a matemática aí, hein? Só que tem que considerar esse cara aqui. Então, 1 vezes 2. 2. Então é isso aí. 10 e 2. E agora qual é a ideia? É a mesma. Pega esse 10, vamos colocar no lugar do cloro. Pega esse 2, vamos colocar no lugar do cloro. O problema é que os dois são cloros. E agora? Ferrou, mano. Os dois são cloros. Então, olha o que você vai fazer. Você vai colocar do lado onde tiver mais de um cloro. Por exemplo, aqui eu só tenho um cloro, né? Cl2. Aqui eu já tenho o Cl-1 e tenho o Cl mais 5. Então você vai ter que colocar esses valores nos produtos porque tem mais de um cloro, sacou? Então vamos lá. Esse 2 aqui, ele vem do Cl2,0 virando Cl-1. Então eu vou ter que colocar esse 2 daqui no lugar do Cl mais 5. No lugar do Cl mais 5. E esse 10 eu vou ter que colocar no lugar do Cl-1, tá? Então vai ficar o quê? Vou escrever aqui, vai ficar Cl2. Minha avó ligou o chuveiro, por isso você deve estar ouvindo um barulho aí. NaOH, mais o quê? Vou gerar NaCl-1, no lugar do menos 1, como eu disse, eu vou colocar esse 10. Então vai ficar 10NaCl, 10NaCl, mais o 2 ele vai para o lugar do Cl mais 5. Então 2NaClO3, não é isso? Mais água. Bom, feito isso, eu vou ver se balanceou ou não. Tenho 2 cloros, eu tenho 10 aqui. Com 2 aqui eu tenho 12. 12, então eu precisaria de 6 aqui para dar na moral, né? Que ficaria 6 vezes 2, 12. Beleza. Vou olhar agora o sódio, eu tenho 1 aqui. Aqui eu tenho 10, 2, 12. Pô, se eu tenho 12, ó, 10 aqui com 2 aqui, e aqui eu tenho 1, então eu preciso de 12 aqui, né? Então vou dar aqui, ó, mais 12. Vou olhar para o oxigênio, 12 oxigênios aqui. Quantos que eu tenho aqui? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, mais 1 aqui, né? 7. Eu tenho 7 e ali eu tenho 12. Como é que eu vou fazer para modificar essa parada aqui? O que acontece se eu colocar, rapidão, um 6 aqui? Vamos ver. Eu tô indo na loucura, tá? Se eu botar um 6 aqui,
eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Aí eu consigo o número de oxigênios que eu queria. Então vamos lá, hidrogênios, 12. Tem 12 aqui eu vou ter quantos? Vamos ver. 6 vezes 2, 12. Então parece que tá tudo certo aí, né? Então, em tese, olhando rapidamente, é isso mesmo. Foi. Só que agora você percebe que todos os coeficientes são divisíveis por 2, né? Então eu posso fazer 6 sobre 2 que dá 3, 2 sobre 2 que dá 6, 10 sobre 2 que dá 5, 2 sobre 2 que dá 1, 6 sobre 2 que dá 3. Então você realmente pode fazer isso se você quiser, tá? Você pode sem problema. Então vamos lá, 6 sobre 2 dá 3. 3Cl2 mais 12 sobre 2, 6. NaOH. 10 sobre 2, 5. NaCl. 2 sobre 2, 1. NaClO3. 6 sobre 2, 3. H2O. Tá aí. Balanceei a reação inicial via redox. Então se trata de um auto-redox. É um pouquinho diferente. Mas eu acho que você conseguiu pegar. Deixa eu ver aqui. Vou fazer... Quer que eu faça mais um exemplo ou eu pulo direto? Vou fazer mais um exemplo só para ter certeza que você está dominando isso daqui. E agora? Vamos achar o nóxido de geral aí. Então aqui é mais 1. Aqui é menos 1. Vamos lá, esse cara aqui é substância simples, 0, mais 1, menos 2. Faltou esse cara daqui, vai ficar menos 2, mais 1. E aí você tá careca de saber que isso aqui vai dar 5 aqui, não é isso? Mais 5, porque a gente sabe que 1 mais 5, 6. 3 vezes menos 2, menos 6, isso zera. Então vamos lá. E agora, Xande? Igualzinho, cara, igualzinho. Vamos ver quem tá modificando aí, quem tá oxidando, quem tá reduzindo. Olha para o hidrogênio. Aqui é mais 1, aqui é mais 1 também. Ih, tchau. Não quero pensar nele. Vamos olhar para o oxigênio. Aqui é menos 2, aqui é menos 2. Também não quero pensar nele. Então sobrou só o nosso I. Então eu tenho aqui, indo de menos 1 para 0. Só que olha o 2. Não esquece de considerar esse 2. Então de menos 1 indo para 0. E aqui eu tenho mais 5. Mais 5 indo para 0. Então, de novo aí, ó, olha só. Menos 1 para 0 está aumentando. Se aumentou, oxidou. Só que mais 5 para 0 está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Então, o iodo está aumentando, está oxidando e reduzindo em parte. Olha que loucura, que loucura. Vamos lá, para balancear, eu vou ter ΔE maior menos menor. 0 é maior do que menos 1. Então vai ficar 0 menos 1. Isso dá 1. Só que eu não posso esquecer desse 2 aqui. Então é 1 vezes 2. 2. Maior menos menor. 5 menos 0. 5. Não posso esquecer do 2. 5 vezes 2 dá 10. Olha que coisa maravilhosa, gente. Que lindo. Eu também acho. Então pega esse 10 aqui e vou colocar no lugar do... I elevado a menos 1 aí. I elevado a menos 1. Olha só, matemática agora. Matemática. 2 aqui eu vou botar no lugar do I elevado a mais 5. Ó. Vamos fazer o produto exponencial. Caô. Volta para química. Então, como é que vai ficar isso? O menos 1 tá aqui. Ó. O cara que tem menos 1 tá aqui. Então tem que colocar 10 nele, né? Então vai ser 10 HI, ó. 10 HI logo no primeiro. E aqui, ó, o mais 5 tá aqui. E no lugar do mais 5 a gente vai colocar o 2. Então aqui é 2. E esse cara aqui, ó. Gera o quê? Gera aquela lindeza ali. Belezinha? Acho que geral deve ter entendido o que eu fiz aqui. Agora vamos ver se balanceou ou não. De hidrogênio eu tenho 10, aqui eu tenho 2, eu tenho 12. E aqui eu tenho só 2. Então eu precisava de um 6 aqui para bater 12. Beleza, agora foi. De iodo eu tenho 10, e aqui eu tenho 2, eu tenho 12. Aqui eu tenho 2, então eu precisaria de 6 aqui também. Deixa eu colocar aqui um 6 aqui, ó. Um 6 aqui, ó. Um 6 aqui seria legal. Faltou olhar alguém? Oxigênio. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho 6 vezes 1, 6. Então, está balanceada. Como você pode ver, geral é divisível por 2. Então, eu posso até dar uma melhorada. 10 sobre 2, 5. 5. 2 sobre 2, 1. Gera aí. 6 sobre 2, 3. 6 sobre 2, 3. Então tá aí, assim a gente faz mais um balanceamento de reação. Nós já vimos que pilhas produzem corrente elétrica. Que tal nós nos aprofundarmos em como tudo isso acontece, ou seja, no funcionamento da pilha?
A pilha é um dispositivo onde acontecerão reações de oxirredução ou reações redox, e tais reações produzirão corrente elétrica. No caso da nossa figura, é só tu perceber que a lâmpada está acesa. Daí você pode me perguntar, Xande, onde tudo isso começou? Qual foi a primeira pilha? A pilha de Alessandro Volta, um físico italiano. Ele pegou diversas pastilhas de zinco e cobre e empilhou todas, sempre colocando um feltro embebido em água salgada entre as pastilhas. Perceba que eu utilizei a palavra empilhou, que vem do verbo empilhar, e por isso Volta deu o nome pilha a este dispositivo. A pilha de Daniel é nada mais nada menos que um aperfeiçoamento da pilha de Alessandro Volta, ou seja, o princípio é bem parecido, vou mostrar tudo aqui. Lembra que na pilha de Volta nós utilizamos diversas pastilhas de zinco e cobre. Na pilha de Daniel nós também utilizaremos zinco e cobre. A diferença é que não pastilhas, e sim barras metálicas. E por que barras metálicas? Nós sabemos que zinco e cobre são metais. Na esquerda eu tenho uma solução de sulfato de zinco que quando jogado em água dissocia em zinco 2+, e SO4 2-, que é o sulfato. Já na minha direita eu tenho uma solução de sulfato de cobre 2 que quando jogado em água dissocia em cobre 2+, e o sulfato, que é o SO4 2-. Outra coisa que eu considero muito importante de ressaltar é que tais barras metálicas têm um nome um pouco mais formal na química. As barras metálicas nós chamamos de eletrodos. Eletrodos, ou seja, isto se trata de um eletrodo, isto se trata de um eletrodo. Não esquece, tu vai ver que é bem importante lá na frente conhecer este nomezinho. Já é? O que acontece? Vamos lá, continuando aí. Então ele vem e mergulha um eletrodo, ou seja, uma barra metálica de zinco no sulfato de zinco, e na direita ele mergulha uma barra metálica de cobre no sulfato de cobre 2. Lembrando que zinco é uma substância simples, ou seja, o NOx é zero. Cansei de falar. A primeira regra de todas. Toda substância simples tem NOx zero. Então, quanto vai ser o NOx do cobre? Zero, já que é uma substância simples. Gente, eu tô vendo esse tubo aqui que tá escrito Ponte Salina. Que parada é essa aí? Então, lembra na pilha de Volta que nós tínhamos um feltro entre as pastilhas de zinco e cobre? Um feltro embebido em água salgada? Então, aqui a gente vai utilizar a chamada ponte salina. O próprio Daniel deu esse nome, ponte salina. Por que ponte? Porque é um tubo que interliga, que conecta as duas soluções, fechando o meu circuito. Então o que acontece? Salina, porque geralmente tem um sal aqui dentro, usualmente o cloreto de potássio, mas pode ser outro cara, mas geralmente é cloreto de potássio, tá certo? Então daqui a pouquinho eu vou explicar qual é a função, qual é a importância da ponte salina e tudo mais. Eu gostaria de deixar bem claro que todo eletrodo estará mergulhado em uma solução. Além disso, cara, não é tão importante assim ser zinco e cobre. O interessante é que sejam metais. Ou seja, em vez de zinco eu poderia colocar, sei lá, Xande, magnésio? Sim, poderia. Mas olha as ressalvas. Se eu vou trabalhar com um eletrodo de cobre, eu tenho que mergulhá-lo numa solução onde há cobre. Então aqui é o sulfato de cobre. Tranquilo? Então se eu estou trabalhando com um eletrodo de zinco, eu vou mergulhá-lo numa solução onde contenha zinco. Se eu trabalhasse com um eletrodo de magnésio, eu mergulharia numa solução onde contém magnésio. E outra coisa muito importante, o ânion para as duas soluções tem que ser o mesmo. Por exemplo, aqui a gente sabe que o ânion é o sulfato, SO4 2-. E aqui também é SO4 2-. É muito importante. Já é? O esquema da esquerda nós chamamos de semicela de zinco. E o esquema da direita nós chamamos de semicela de cobre. Vale ressaltar que o sal utilizado na ponte salina tem que ser diferente do sal utilizado na solução da esquerda e tem que ser diferente do sal utilizado na solução da direita. O Daniel malandramente conectou os dois eletrodos por um fio junto a uma lâmpada. E ele percebeu que quando fazia isso, a lâmpada acendia, ou seja, está passando corrente elétrica. Uma boa pergunta seria, a corrente elétrica vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Por enquanto eu não faço a mínima ideia.
Com o passar do tempo, o Daniel percebeu que a barra de zinco estava diminuindo. Então tava assim, ó, tava menor. Caramba! E a placa de cobre estava aumentando. Então aqui tinha mais, ó. Ai, meu Deus do céu. E, cara, como isso é possível? Só tem uma solução para isso acontecer. Olha só. Se está aumentando a quantidade de cobre neste cara aqui, o único jeito disso acontecer é o cobre da solução, ou seja, o cobre 2+, indo para a placa. O problema é que o cobre da placa é cobre 0 e não cobre 2+. E agora, Xande? O cobre 2+ terá que ser transformado em cobre 0. Bom, deve ter sido isso que aconteceu. É a única possibilidade que eu estou vendo no momento. Então eu pego cobre 2+, mais 2 elétrons e formo cobre 0. E aí eu te pergunto, se era cobre 2+, se transformou em cobre 0, 2+ para 0 está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Então se trata de uma redução. Redução, ou seja, na nossa semicélula de cobre está acontecendo uma redução. E Xande, o que acontece com o zinco lá do outro lado? Bom, se está diminuindo a quantidade de zinco, eu entendo que o pedacinho de zinco que tinha na placa está indo para a solução. Ou seja, o zinco 0 está indo para a solução que tem zinco 2+. Ou seja, eu posso escrever zinco 0 formando zinco 2+, mais 2 elétrons. E aí eu te pergunto de novo. Zinco 0 se transformando em zinco 2+, de 0 para 2, está aumentando. Se aumentou, oxidou. Então se trata de uma oxidação. Oxidação. É só você lembrar também que se acontece uma redução, tem que acontecer uma oxidação para um outro carinha, né? Lembra de agente redutor e agente oxidante. Tá certo? Então tá aí, ó. Oxidando, ou seja, a semicélula de zinco oxida. Você pode estar se perguntando, a oxidação gera elétrons. Então o que aconteceu aqui? Os elétrons, eles ficam na solução, certo, Xande? Errado! Não! Como assim não? Zinco é um metal. Metais são bons condutores de eletricidade. Lembra? Você não pode pegar o garfo, olha, eu vou lá na minha tomada, vou colocar o garfo, vai tomar um choquinho, porque metal conduz bem eletricidade. Então o que acontece com os elétrons aqui? O que vai acontecer? Meu Deus do céu! Então, vai acontecer um acúmulo de elétrons na placa. É exatamente isso que vai acontecer, porque a gente sabe que o zinco 0 ele vai ser transformado em zinco 2+. E aí vai haver um acúmulo de elétrons aqui, justamente pelo fato do metal ser bom condutor de eletricidade. E agora, se esse cara aqui fica cheio de elétrons, ou seja, um acúmulo de elétrons, a gente vai chamar de quê? Fala pra mim, fala. Polo negativo! Então tu vai chamar esse cara aqui de polo negativo. Aí você é malandro, tá malandro, tá malandro. Se esse cara aqui é o polo negativo, esse daqui vai ser o quê? Fala pra mim. Aqui é oxidação, aqui redução. Se aqui é o polo negativo, aqui vai ser o polo positivo, exatamente. Não tem erro. Sacou? Então você entender é legal, cara. A gente sabe que aqui vai ser uma redução e aqui vai ser uma oxidação. Lembrando, oxidar é dar elétrons, dar elétrons. Reduzir é receber elétrons. Poxa, Andy, beleza, eu consegui entender essa parte, mas e agora? O que mais acontece, né, nessa paradinha aí? A gente tava se perguntando, a corrente elétrica vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Agora ficou bem claro, se aqui é o polo negativo e os elétrons estão aqui, a gente sabe que vai fazer o seguinte, vai vir da esquerda para a direita. Vai passando aí, e quando passar pela lâmpada, ela o quê? Ela acende, e aí vai, até chegar no eletrodo de cobre. Olha só que maneiro, Xande! Qual a função da ponte salina? Basicamente, aumentar o tempo de vida útil da pilha, ou seja, fazer
durar mais. E como isso acontece? O objetivo principal é manter a neutralidade das soluções. Existe uma lei da natureza que diz que um líquido tem que ser eletricamente neutro. E qual é o problema? A gente sabe que na solução nós tínhamos cobre 2+, só que o cobre 2+ está indo para a placa, ficando cobre 0. Ou seja, está diminuindo a quantidade de positivo. E isso não pode acontecer, porque a gente tem que manter a neutralidade. E como que eu vou fazer para manter a neutralidade? Eu teria que compensar com alguém positivo. E quem vai fazer esse positivo entrar na brincadeira para compensar? A ponte salina. Lembra que eu disse que um exemplo que a gente utiliza é o cloreto de potássio, KCl, que jogado em água gera K+ e Cl-. O que acontece? Eu preciso, nesse caso daqui, de positivo. Então, a ponte salina vem e começa a jogar K+ para esse cara aqui, ó. Olha que maneiro! Começa a jogar K+ para cá, para poder o quê? Manter a neutralidade da solução. Olha que maneiro. E o que acontece do outro lado? Vamos lá. Do outro lado, a gente vai começar a jogar o quê? Cl-. Por que Cl-? Porque aqui a gente sabe que vai ter o quê? Uma diminuição, ou seja, quer dizer, um aumento desse cara daqui, né? De zinco 2+, por exemplo. Então, é o processo contrário. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, certo? Então, é exatamente isso que vai acontecer. A ponte salina meio que salva a nossa pilha aí, podemos dizer, né? E nós sabemos que K+ se trata de um cátion. Isso aqui é um cátion, já que é positivo, né? E desse lado aqui, Cl- se trata de um ânion. Olha a malandragem aqui. Qual o nome desse carinha? Eletrodo. Qual o nome desse carinha? Ânion. Aqui, eletrodo, cátion. Velho, não tem erro. A gente vai falar que este lado daqui é o meu cátodo. Cátodo. Olha só. Às vezes coloca acento aqui, tem gente que não. Enfim, vou colocar. Cátodo. E esse lado daqui, um ânion junto com o eletrodo, seria o quê? Seria o anodo. Anodo. Caraca, que maneiro! E como é que eu faço para não esquecer isso de maneira alguma? Em vez de escrever o T dessa maneira, olha, tu vai escrever o T como se fosse um mais. Olha só, o T é um mais. Por que que o T é um mais? Olha só. Isso aqui, ó, o T parece um mais de positivo, de cátion, de polo positivo. Olha só que coisa legal. E aqui, ó, o N de negativo. De negativo, de ânion. Então tu não esquece mais. Só lembrar dessas paradinhas aí, já é? Então guarda no seu coração. Pilha, anodo é o polo negativo, cátodo é o polo positivo. Tem mais alguma dica, Xande? Tenho sim. O famoso CRAL. CRAL. Que é isso? Eu quero que você lembre de CRAL. Cátodo reduz. Cátodo reduz. Tá aqui, ó. Cátodo, redução. Anodo oxida. Anodo oxida. Anodo, oxidação. E outra coisa, perceba que no caso da pilha, a corrente elétrica sempre vai do anodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Não necessariamente da esquerda para a direita, mas sempre do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, se o polo negativo estivesse na direita e o polo positivo na esquerda, aí seria da direita para a esquerda. Então cuidado com as afirmações que você vai fazer. Então, para você não esquecer, não confundir, a gente sabe que o anodo é o quê? O anodo, polo negativo. Então coloca um menos aqui embaixo. Botou um menos no lugar do A. Cátodo, polo positivo. Então coloca um maisinho aqui. E a gente sabe que a corrente elétrica, que os elétrons passarão do negativo para o positivo. Então fica esse sorrisinho aqui. Eu quero que você guarde no seu coração o CRAL aí. Tá certo? Então agora sim nós fechamos pilha de Daniel. Agora falaremos sobre as pilhas mais comuns. Células primárias, reações de oxirredução irreversíveis, ou seja, são pilhas que não podem ser recarregadas. Células secundárias, reações de oxirredução reversíveis, ou seja, são pilhas que podem ser recarregadas. Células de Leclanché ou pilhas secas. Não possuem água pura em sua composição, mas sim uma pasta de cloreto de amônio
dióxido de manganês, ou óxido de manganês 4, e carbono entre os eletrodos. Possuem tempo de vida curto, por causa da corrosão que o cloreto de amônio causa. E pelo fato de possuir baixo tempo de vida, também é baratinho, né? Podemos dizer assim, comparado com os outros caras aí. Células de mercúrio. Comumente é utilizada em relógios. E aí eu vou dar um macetinho logo de cara, que é o seguinte. O potencial dessa pilha, o que significa potencial de uma pilha? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? O potencial dessa pilha mantém-se constante em 1,35 volts aproximadamente. Bateria de chumbo. São formadas por um aglomerado de células galvânicas e a voltagem total é dada pela soma de cada uma das pilhas. Célula combustível. Possui alimentação contínua de reagentes, o combustível e o comburente. Além disso, tem alta eficiência e pelo fato de ter alta eficiência, tem alto custo, por isso não é mais difundido, ou seja, ela é consideravelmente cara. Falaremos agora sobre notação de uma pilha. Eu quero que seja a aula mais completa possível, então eu vou ressaltar para vocês, meus amores. Muitas vezes, representa-se uma pilha com as seguintes semicélulas, ou semicelas. Cátodo, anodo e tem aquelas coisas ali. Eu estou generalizando. Eu acho muito mais fácil você entender com um exemplo. Então eu vou pegar o exemplo que você já viu. Pilha de Daniel. Então, pegando o exemplo da pilha de Daniel, nós sabemos que o cátodo é o quê? Cobre 2+, mais 2 elétrons, gerando cobre 0. A gente viu isso na pilha de Daniel. Anodo, zinco 0, indo para zinco 2+, mais 2 elétrons. Mas como é que eu represento isso? Como é que eu escrevo uma pilha? Você não vai ficar escrevendo anodo e cátodo separadamente. Pode escrever isso só numa coisa só. Como é que eu faço isso? Tu vai utilizar barrinhas. Você percebe que eu escrevi ali, ó, zinco 0. Quem seria o zinco 0? Zinco 0 é o cara ali, ó, o reagente do anodo, tá vendo? Então você vai escrever ele primeiro. Depois, tu vai escrever o que? O produto do anodo, ou seja, zinco 2+. E aí você vai separar por 2 barras. E aí você vai escrever agora a parte do cátodo. Vai começar pelos reagentes do cátodo, ou seja, cobre 2+, barra, produto, que é o cobre 0. Não tem erro. De novo, vamos generalizar. Olha agora lá para cima. Cátodo tem Rn+, mais Ne, gerando R. Quem é o reagente do cátodo? Quer dizer, esquece o cátodo, já ia falar isso agora. Esquece o cátodo porque primeiro aparece o anodo. Olha para o anodo. O anodo eu tenho M, gerando Mn+, mais Ne. Quem é o reagente do anodo? O M. Então começa escrevendo M. Foi. Bota uma barra. Colocou a barra, agora tu vai escrever o produto. Quem é o produto? Mn+. Escreveu Mn+. Beleza, agora tu coloca 2 barras. Vai para o cátodo. Quem é o reagente do cátodo? Rn+. Então escreve Rn+. Bota uma barra. Qual é o produto? R. Escreve o R ali. Não tem erro. Fez isso, tá tudo certinho. Então eu posso dizer que separam o reagente do produto por uma barra e as semi-reações por 2. Além disso, o anodo é sempre representado antes do cátodo. Como eu disse, o anodo é representado antes do cátodo. Existem casos em que são explicitados um catalisador também, o que deve ser feito sempre antes ou depois da reação em si. Por exemplo, aquela reação que está ali, você percebe que eu coloquei a platina no início e coloquei no fim, ou seja, a platina é o catalisador do processo. Para quem não lembra, catalisador é o cara que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumido durante o processo. Cálculo do potencial de uma pilha. Numa pilha, o que move os elétrons de um polo para o outro é a diferença de potencial padrão, a DDP, que é representada por ΔE com zerinho em cima. Aquele zerinho em cima significa padrão. Então, E significa potencial, ΔE significa diferença de potencial. E como eu faço para calcular a diferença de potencial padrão de uma pilha? Tem duas maneiras bem claras para tu fazer isso. Tu pode pegar o potencial padrão de redução do cátodo e subtrair do potencial padrão de redução do anodo. Ou ainda, pega o potencial padrão de redução do cátodo e soma com o potencial padrão de oxidação do anodo. Para ficar mais fácil, vamos pegar um exemplo, a pilha de Daniel novamente. Cara, é tranquilo resolver isso, você só tem que saber ler uma pilha. E eu já te mostrei notação, você sabe ler uma pilha, você sabe fazer isso. Como é que você vai fazer? Olha ali, eu tenho o cátodo, eu tenho o anodo e
o exercício sempre o exercício nos dará o potencial padrão de cada reação, tá? Então você não tem que ficar decorando as coisas, tranquilo. Você percebe ali que o potencial padrão do cátodo, que possui o nosso cobre ali, vale mais 0,34 volts, mas aí você pode se perguntar, será que é um potencial padrão de redução do cátodo ou é um potencial padrão de oxidação do cátodo? E agora? Como é que eu vou saber? Então, olha para a reação. Eu tenho cobre 2+, gerando cobre 0. Lembra? Antes estava 2+, depois ficou 0. De 2+ para 0 está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Então se trata de um potencial padrão de redução do cátodo. Porque do cátodo, é a reação do cátodo. Então se trata novamente, vou falar de novo, potencial padrão de redução do cátodo. Então, muito cuidado, velho. Na moral, não vai errar isso de bobeira. Então, botei uma flechinha ali para representar o potencial padrão de redução do cátodo. Agora, dá uma olhada para o anodo. Olha a reação. Zinco 0 indo para zinco 2+. De 0 para 2+, está aumentando. Se aumentou, oxidou. Ou seja, potencial padrão de oxidação do anodo. Porque do anodo se trata da reação do anodo. Então, ligo a flechinha ali, o potencial padrão de oxidação do anodo. Então, depois de você identificar do que se trata, você vai identificar sempre olhando a reação. É só você olhar, velho, está reduzindo ou oxidando, não tem erro. Por favor, não erra isso. Então, você já viu ali. E uma das formas de calcular, quando eu encontrei esses dois casos, é somando-os. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou falar que a DDP padrão vale 0,34 volts, que é o potencial padrão de redução do cátodo, mais o potencial padrão de oxidação do anodo, que vale 0,76. 0,34 mais 0,76 vai gerar para a gente 0,10 volts. Esse V representa volts de DDP. Então significa que a diferença de potencial padrão da minha pilha, da pilha de Daniel, vale 0,10 volts. Vamos ver mais alguns exemplos. Exercício. Para a pilha montada com os seguintes eletrodos, tá aí, calcule o potencial padrão da pilha e indique o cátodo e o anodo. Ou seja, a questão quer saber o nosso ΔE, ou seja, a DDP da pilha, e quem é o cátodo e quem é o anodo. Será que o cobre, a solução aqui de cobre, vai ser cátodo, vai ser anodo? E de prata? E aí? Tem um cara vendendo alguma coisa de laranja, abacaxi, já deve estar ouvindo, mas eu não vou parar o vídeo não, porque, velho, já tô até cansado. Mais de 1 hora de vídeo, eu tenho que terminar isso logo. Então vai com som externo mesmo, desculpa. O que acontece? A gente sabe que para calcular a DDP, a gente pega o potencial padrão de redução do cátodo e subtrai do potencial padrão de redução do anodo. Ou potencial padrão de redução do cátodo mais potencial padrão de oxidação do anodo. E aí você vai ler a nossa brincadeira aí. Cobre 2+, indo para cobre, quando não aparece nada é 0. 2 para 0 está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Então esse cara aqui é o potencial padrão de redução. Malandragem, não erra. Ah, Xande, então o segundo caso já é oxidação, porque a gente sabe, se um cara reduz é porque o outro cara oxida, certo? Não sei. Como assim não sei? Pegadinha da questão, fica de olho. Prata mais indo para prata 0. 1 para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Que isso, Xande? Como assim? Redução também? Significa que este valor é o potencial padrão de redução. E esse cara aqui também é potencial padrão de redução. Ah, tudo bem, mas isso é um problema para a gente resolver a nossa DDP? Não necessariamente. Só que quem vai ser o cátodo e quem vai ser o anodo? Ferrou, porque a gente sabe, lembra de Kral? Cátodo reduz, anodo oxida. Só que os dois reduzem aqui, não é como se os dois estivessem reduzindo. Cuidado, ele só deu potencial padrão de redução. Não significa que está reduzindo. Cuidado. Isto não significa que o cobre está reduzindo e não significa que a prata está reduzindo. Isto significa que o potencial padrão de redução, potencial padrão dado é de redução. Cuidado, na moral, não vai errar de bobeira. O que acontece? Você pode dizer que o potencial padrão de um carinha, de redução de um carinha, é igual a menos o potencial padrão de oxidação desse mesmo cara. Como assim? Se eu pego aqui, ó, potencial padrão de, sei lá, X. X é um cara qualquer, tá? Isso aqui é o de redução. Potencial padrão de redução de X é igual a menos potencial padrão de oxidação de
X. É válido fazer isso daqui. É por isso que o cálculo é esse daqui, né? Menos vai para mais, enfim. Mas isso aqui é completamente válido. Ou seja, se eu botasse um menos aqui, se eu coloco um menos aqui e inverto as coisas aqui, ou seja, boto cobre 0 indo para cobre 2+, é como se fosse o potencial padrão de oxidação, sacou? Só que eu quero saber quem está oxidando e quem está reduzindo, a prata ou o cobre. Como é que eu vou descobrir isso? E tá aí o problema, né? Como é que a gente vai fazer isso? Olha o meu ΔE padrão aqui. ΔE padrão, que seria a minha DDP, é calculada pelo quê? Potencial padrão de redução do cátodo menos potencial padrão de redução do anodo. Para isso daqui gerar um valor positivo, por exemplo, eu teria que fazer o quê? O que eu teria que fazer? Eu teria que considerar o potencial padrão de redução do cátodo sendo maior que o potencial padrão de redução do anodo. E aí, se você olhar aqui, 0,799 é maior do que 0,337, certo? Então, se os dois são potenciais de redução, para eu saber quem realmente reduz, vai ser o cara que tiver maior potencial padrão de redução. Então, quem tem maior potencial de padrão de redução seria a prata, porque esse valor aqui é maior. Então, é como se a prata estivesse falando a verdade e o cobre estivesse falando mentira. Ou seja, de fato, esse cara aqui está reduzindo. Então, quem reduz seria a prata. E a gente sabe que cátodo reduz. Ou seja, a prata é o meu cátodo. Certo? E a gente sabe que o cobre, que tem um potencial padrão de redução menor, seria quem? Já que é menor, vai ter que ser o meu anodo. Então não tem erro, porque o anodo oxida. Então, na verdade, esse cara aqui, o cobre, não isso daqui. O cobre, a solução, ela oxida. A solução oxida, só que ele deu o potencial padrão de redução. Só que se eu quisesse calcular, por exemplo, o potencial padrão de oxidação, seria quanto? Menos o valor. Ou seja, seria menos 0,337 volts. Sacou? E aí você só inverte aqui. Você bota cobre 0 indo para cobre 2+. Então, é isso aí. Eu acho que eu tentei te explicar o máximo aí como é que você raciocina bem nos problemas e tudo mais. Calcule o potencial padrão da pilha. Tem dois jeitos de calcular. Vamos lá. Pelo primeiro jeito seria o seguinte. Potencial padrão de redução do cátodo. Quem é o cátodo? O cátodo, prata. Potencial padrão de redução. A gente tem? Tem. Isso aqui é de redução. Então é esse valor aqui mesmo. Então vai ficar DDP padrão igual a 0,799 menos potencial padrão de redução do anodo. Quem é o anodo? Cobre é o anodo. E quanto que vale? O potencial padrão de redução 0,337. Quanto que vai dar essa subtração? Essa subtração vai dar o potencial padrão da pilha que a gente estava procurando. 0,462 volts. Então a solução para o problema seria DDP igual a 0,462 volts e o cátodo é a prata e o cobre o anodo. Estou falando da solução em si. Você poderia resolver pela segunda, como é que eu faria pela segunda? Ou seja, utilizando o de oxidação. Porque na verdade a gente sabe que o cobre ali, aquele cara ali vai oxidar. Então, na moralzinho, seria você fazer isso aqui, ó, troca. Em vez de 2+ aqui e 0, você bota 0 para 2+. Só que tem que seguir essa regra aqui. Então aqui já não vai ser mais redução, né? Porque se está indo de 0 para 2+, aumentou. Se aumentou, oxidou. Então aqui se trata de oxidação agora. Só que lembra que este valor dado é de redução. E para eu calcular o de oxidação, tem que botar um menos aqui, né? Então, na verdade, agora eu teria que colocar um menos. E agora sim eu posso fazer pela segunda fórmula, que seria ΔE padrão igual a potencial padrão de redução do cátodo. O cátodo é esse cara daqui, 0,799, mais o potencial padrão de oxidação do anodo. Esse cara aqui está oxidando e ele é o anodo, então é mais ele. Só quanto que ele vale? Menos 0,337. A gente sabe que mais com menos dá menos. Mais com menos dá menos. Então vai ficar isso daqui. Então a mesma coisa. Tá vendo? Dá a mesma coisa. Obviamente, se não desse que seria estranho. Então a gente chega no mesmo resultado. Então, cara, é aquilo. Se você souber interpretar direitinho as coisas, tu vai conseguir resolver. Eu peguei logo uma pegadinha de cara para você conseguir resolver qualquer tipo de problema. Mas é isso, você só tem que ter essa calma. Aqui você poderia responder várias outras coisas. Por exemplo, como se trata de uma pilha, como é uma pilha, a questão poderia... Ai, meu Deus, qual é o piloto? A questão poderia perguntar,
a corrente elétrica, os elétrons fluem do cobre do eletrodo de cobre para o eletrodo de prata ou do eletrodo de prata para o eletrodo de cobre? A gente sabe que vai sempre do... Lembra, ó, anodo negativo, catodo positivo, sorrisinho do anodo indo para o catodo. Olha o crau aí. Então vai do anodo para o catodo. E quem é o anodo? O anodo é o cobre e o catodo é a prata, ou seja, a corrente elétrica. Os elétrons estão indo do cobre, que é o anodo, para a prata, que é o eletrodo de catodo. E ele poderia fazer outras perguntas em cima disso, só que eu acho que deu para abordar legal essa parte da eletroquímica aqui. Mais um exercício para a gente fechar essa parte. Por que eu estou pegando mais um exercício? Porque eu quero falar de reação global, que é bem tranquilo e pode ser cobrado só rapidinho para você ficar ligado. Eu quero que essa aula seja super completa, assim como o nome do canal, Super Exatas. Então vamos lá. Mg2+, 2 elétrons. Já vamos olhar o que é importante. Aqui eu tenho 2+, e aqui eu tenho 0. Então se diminuiu, reduziu. Então esse daqui a gente sabe que é um potencial padrão de redução. Agora esse cara aqui, 2+ indo para 0. Então esse cara aqui também é um potencial padrão de redução. Também é um potencial padrão de redução. Então a primeira pergunta é, qual é a DDP? Como é que a gente vai fazer para calcular isso? Delta E é igual a gente faz o quê? Vamos descobrir logo de cara quem oxida e quem reduz. Para saber quem oxida e quem reduz, aí quer saber quem é o catodo e quem é o anodo, né, praticamente. É basicamente isso. Aí lembra do crau. Catodo reduz, anodo oxida. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui para descobrir quem é o catodo e quem é o anodo? Eu tô botando mais uma questão. Diga quem é o anodo e quem é o catodo, consequentemente quem oxida e quem reduz. Então a gente sabe para calcular o ΔE é o potencial padrão de redução do catodo menos o potencial padrão de redução do anodo, que é a mesma coisa que você fazer potencial padrão de redução do catodo mais potencial padrão de oxidação do anodo. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos calcular primeiro o ΔE, que é melhor. A gente sabe que... Não, vamos olhar logo. Eu tô confuso, tô na dúvida. Vamos ver aqui quem tá falando a verdade. Quem realmente reduz e quem realmente oxida. Porque tá dando redução e redução. Só que a gente sabe que isso daqui é o potencial padrão. Não significa que a reação tá reduzindo, não significa que a outra também tá reduzindo. Vamos lá. Será que o magnésio reduz? Será que o magnésio oxida? De novo, você vai olhar quem é maior aqui. 0,34 é maior do que menos 2,37. É óbvio, isso aqui é um valor negativo, isso aqui é um valor positivo. Então, se esse cara aqui ele é maior, é porque esse cara aqui de fato é o meu catodo, ele fala a verdade, tá? Então a gente sabe que isso daqui, o meu cobre, esse pessoal aqui, o cobre, ele é o meu catodo. E se o cobre, ele é o catodo, se essa galera, se o eletrodo de cobre, no caso, mais correto falar eletrodo de cobre, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Se o eletrodo de cobre é o catodo reduz. Então quem reduz? Cobre. Então cobre, na verdade, está reduzindo. Logo, esse cara aqui vai ser o meu anodo. Tá aqui o eletrodo de anodo e o anodo oxida. Logo, eu posso falar que o magnésio oxida e que o cobre reduz. Então já foi a primeira. Ó, matei a primeira. Vou escrever aqui embaixo. Ó. Cobre reduz. Magnésio oxida. Foi essa parte aqui. Já excluí porque eu já sei. E agora o potencial. Deixa eu botar um zerinho que eu esqueci. A diferença de potencial aí, DDP, vai ser igual, como os dois estão de redução, vou utilizar a primeira fórmula, né? Então vai pegar o catodo, a gente sabe que esse cara aqui, o cobre que reduz, que é o catodo. Então aqui, ó, catodo. E aqui, anodo. Ou seja, pega o primeiro do catodo, que é 0,34. 0,34 menos o do anodo, que vale menos 2,37. Menos com menos, mais. Então vai gerar um mais aqui pra gente, né? Quanto que vai dar isso daí? 2,71, né? Vou anotar aqui então, que a diferença de potencial vale 2,71
volts. 7 mais 4, 11, sobre 1, 3 mais 3, 6, mais 1, 7, certinho. 2,71 foi esse daqui também. E agora falta só a reação global. Como é que você vai fazer para calcular a reação global? Deixa eu apagar essa parte aqui. Apagando aqui. Você vai fazer o seguinte. Eu tenho essa reação aqui e tenho essa daqui. Só que a gente sabe que o de cima, ele na verdade ele é um anudo. Se ele é um anudo, ele oxida. Então vamos olhar a equação de oxidação e não de redução. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço para alterar? Simples, só você mudar as coisinhas aqui, mudar a ordem. Então eu vou ter Mg formando Mg 2 mais 2 elétrons, isso daqui, e a gente sabe que isso daqui geraria pra gente um potencial padrão de oxidação, isso aqui é oxidação, isso aqui é menos, troca o sinal, porque é menos, menos dá mais, 2,37 volts, lembrando que isso aqui se trata de oxidação. Oxidação, pronto, olhei isso daqui, e agora eu vou utilizar o de oxidação, que é esse cara aqui, junto com o de redução do cobre, que é esse cara daqui. O que eu vou fazer? Se eu somar esses dois, você percebe que aqui nos produtos eu tenho 2 elétrons. E aqui nos reagentes tenho 2 elétrons. Então, reação global é meio que somar as coisas, tá? Então, eu teria o quê? Eu teria Mg. Olhando para os reagentes, só tem Mg aqui. E aqui tem quem no reagente? Cobre 2 mais. Acabou os reagentes dos dois, gerando o quê? Gerando Mg2 mais. Foi. Produtos aqui, só tem isso, mais o cobre 0 aqui. Mais o cobre que eu vou dar. Vou deixar assim mesmo, só isso. E daqui você consegue visualizar que realmente o cobre reduz e o magnésio oxida. Por quê? Se o cobre reduz, é porque o NOx tem o quê? Diminui. 2 mais foi para 0, então diminuiu. Agora, se o Mg oxida, o NOx tem que aumentar. De 0 foi para 2 mais. Então, de fato, está aí a nossa reação global para o problema. Então a gente mata mais uma coisinha aí. Valeu! Para quem assistiu a minha aula de termoquímica, conhece bem o conceito de energia livre de Gibbs, o famoso ΔG, que serve basicamente para dizer se uma reação acontece de maneira espontânea ou não. Enfim, não entrarei em detalhes neste vídeo, já que eu falei bem sobre no vídeo de termoquímica. Então o vídeo de termoquímica, o link estará na descrição do vídeo, acessa lá caso você não tenha assistido, é bem importante. Já é? O que acontece? Será que eu posso relacionar o potencial junto à energia livre de Gibbs? A resposta é sim, e é dada pela seguinte fórmula, que você vê ali no canto superior à direita. Potencial é igual a menos ΔG sobre NF, lembrando, ΔG energia livre de Gibbs, mas quem seria o N e quem seria o F? N é o número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação. Você vai entender melhor nos exercícios. F é a famosíssima constante de Faraday. E geralmente a gente considera a constante de Faraday sendo 96.500 coulombs. Lembrando que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Lembrando, ΔH, variação de entalpia. ΔS, variação de entropia. Enfim, se você assistiu a aula de termoquímica, você sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu, provavelmente você não está entendendo nada. Então vai lá. Depois de acabar este vídeo, obviamente. Sabemos que ΔG menor do que zero implica processo espontâneo. Como eu disse, é para isso que serve a energia livre de Gibbs basicamente. Basicamente, estou falando assim no nosso conceito de termoquímica. Então, se ΔG é menor do que zero, dá uma olhada na matemática da coisa. Olha a equação lá em cima, no canto superior à direita. Tem um menos antes do ΔG. Então, se eu coloco o ΔG como sendo negativo, vai ficar negativo com negativo. Só que negativo com negativo gera um positivo. Ou seja, se ΔG é menor do que zero, a gente vai ter um potencial maior do que zero. Isso porque N e F são valores positivos, então não influenciam no sinal. Então isso quer dizer que se eu tenho potencial maior do que zero, se trata de um processo espontâneo. Agora dá uma olhada para o ΔG maior do que zero. ΔG maior do que zero, que seria um processo não espontâneo. Só que se ΔG for maior do que zero, tem um sinal de menos lá em cima. Menos com mais, menos. Isso significa que o potencial seria negativo. E se o potencial é menor do que zero, se trata de um processo
não espontâneo. Não espontâneo. Lembrando que se ΔG for igual a zero, nós temos um processo dito reversível. Beleza? A questão nos dá uma reação e fala o seguinte: o potencial da célula da bateria é de 1,25 volts. A energia livre da reação vale, energia livre, ele está falando de energia livre de Gibbs. Ele quer saber, ΔG fala que o potencial da célula da bateria é aquele ali, então E vale 1,25 volts. E agora, que fórmula que a gente conhece que envolve o potencial com a energia livre? Pô, a gente viu agora, né? E igual a menos ΔG sobre NF. Quando uma questão não fala nada sobre a constante de Faraday, eu vou considerar como sendo 96.500 coulombs, tá? Eu vou fazer essa consideração. Então como é que eu vou descobrir N? N eu vou descobrir olhando a reação. Olha aqui, aqui é zero, o meu NOx, por exemplo. Aqui como é que ficaria? O NOx para o oxigênio é menos 2, o NOx para o hidrogênio seria mais 1 aqui, o NOx aqui para esse cara aqui, a gente sabe que ficaria mais 2, não é isso? Mais 2 ficaria. Olha só, vou explicar na moral, né? Senão o nego vai reclamar comigo. Percebe que tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, escreve, ó. Escreve o seguinte, a gente sabe x menos 2 mais 1. Só que aqui tem 2 vezes esse cara, menos 4. 2 vezes esse cara, mais 2. E aqui, x. Então eu vou ter x menos 4 mais 2 é igual a 0. Somatório dá 0, a gente já sabe, né? Então x menos 4 mais 2 dá menos 2. Isso é igual a 0. Ou seja, x é igual a mais 2. Por isso que eu botei mais 2 ali para o cádmio. Beleza. Foi. Mas o que eu tenho que ver aqui? Olha esse cara daqui. A gente sabe que o oxigênio aqui também vai ser menos 2. Hidrogênio aqui vai ser mais 1. Mesma coisa aqui, ó. Menos 2 mais 1. Foi. E agora para esse cara daqui e para esse cara daqui. Quanto é que ficaria? Como aqui é 2 e aqui é 3, a gente sabe que vai ter diferença. Eu vou chamar, sei lá, de x e de y. Se quiser calcular, calcula, mas não é necessário. A única coisa que é importante é você ver que esse cara aqui, ó, tá indo para 2. Vamos fazer na moral aí, né? Vamos fazer na moral. Sem vacalhar, Xande, sem vacalhar. Então aqui ficaria o quê? NiOH3. Feito isso, escreve x menos 2 mais 1. Aí vai x menos 2 vezes 3, menos 6 mais 3. Então a gente sabe que isso aqui vai dar quanto? X menos 6 mais 3, menos 6 mais 3, menos 3. Então x igual a mais 3, porque tem que igualar a 0, né? Então esse cara aqui é mais 3. E agora vamos ver para o outro caso. A gente vai ter NiOH2, corta aqui, e escreve x menos 2 mais 1. X menos 2 vezes 2 menos 4, 2 vezes 1, 2. Quanto vai dar isso aqui? Isso vai dar x igual a mais 2, porque a gente sabe que soma igual a 0, menos 4 mais 2, menos 2, passa para o outro lado, fica 2. Então aqui, mais 2. Pronto. Botei geral aí, só que, percebe que o desse cara aqui está variando, porque vai para 2 mais aqui. O níquel está variando, beleza. Só que o oxigênio e o hidrogênio não. O oxigênio e o hidrogênio não estão variando. Então 2 ali, logo N igual a elétrons envolvidos, 2. Então agora sim eu posso calcular. Vai ficar o seguinte, como eu quero saber ΔG, eu vou isolar aqui. Isolando ficaria o quê? ΔG, esse menos passa para o outro lado, então fica menos NFE, né? Porque eu passei o NF multiplicando, eu posso utilizar esta fórmula para calcular o ΔG. Então ΔG é igual a N vale 2, então menos 2, vezes constante de Faraday, estou considerando 96.500, vezes a energia, o potencial, perdão, 1,25. Agora tem que fazer esse produto aí. Fazendo o produto, tu vai chegar em menos 2,42 vezes 10 elevado na 5 joules por mol, que seria a resposta final. Então a resposta correta seria essa daí. Eletrólise, processo não espontâneo na qual se converte energia elétrica em energia química. Eu disse